E aí, tudo bem? Se você acompanha o Cinemação, você provavelmente gosta do cinema nacional, né? Até porque, com tanta diversidade de filme, não tem como não gostar. E você sabe onde você encontra um monte de filme brasileiro para assistir? No Telecine. Lá você encontra Xingu, Simonal, Estômago, Como Nossos Pais e até Bacurau. Sem contar os grandes sucessos das franquias Tropa de Elite, Vai Que Cola, De Pernas Pro Ar, Minha Mãe é uma Peça e muitos outros. Tudo isso junto com um total de mais de 2.000 títulos e uma assinatura cujo primeiro mês é grátis. Tá esperando o que então? É só você clicar no banner que está no post desse podcast e ficar em casa com o Telecine. Em um mundo de fantasia. Na verdade, é na internet. Em que os filmes são analisados. Também tem biografia, entrevista, debate, um monte de coisa, né? Sim, um podcast se destaca. Podcast Cinemação. Só no cinemação.com. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 366. Eu sou Rafael Arinelli e respira, só respira. Eu sou Domênica Mendes e eu realmente acho que a humanidade tem jeito e a história tá aí pra mostrar isso. Foi um otimismo aí, hein? Será ou será que é ciência? Se não for também, né? Se não tiver otimismo. Eu sou Marina Amberi e eu tô mantendo minha sanidade e uma dancinha do TikTok por vez. Olha! Mídias novas, moderna ela. Pode ser porque eu trabalho no TikTok, pode ser, mas assim, continua. Eu sou Daniel Cury e sem arte, a Terra é só uma letra R. Nossa, boa. Olha, eu precisei pensar um pouco, assim, fiquei um tempo, deixa eu... Sabe o meme da Nazaré Tedesco? Fiquei eu agora, aí, deixa eu pensar. Sabe? É verdade. Escreve terra, tira arte. Isso é uma piadoca aí dessa galera que faz letras, sabe? Daí é difícil da gente entender. Muito intelectual. Não dá, né? A gente não tá preparado pra isso. Não. Assim, nesse horário não dá, né? No meio de uma pandemia. Poxa, Dani. Poxa. Muito bem, meus amigos, estamos aqui reunidos nesse podcast Cinemação 366 para falar sobre a salvação da humanidade. Vamos bater um papo aqui sobre filmes, sobre o entretenimento que tem ajudado a gente a manter um pouco a sanidade, né? E a esperança. Então a gente vai debater um pouco isso, o que cada um de nós aqui tem consumido para ter um pouco dessa esperança. Vamos falar um pouco sobre arte também, como que essa arte ajuda, né, a passar no dia a dia. E para bater esse papo aqui, a gente tem duas estrelas aqui para conversar com a gente. Temos aqui a Domênica, que volta depois de um longo e tenebroso inverno. Aí ela voltou. A Domênica, que é mãe do podcast É Delas, está aqui com a gente hoje. Domênica, obrigado pela sua presença. Que felicidade ter você com a gente aqui em meio a essa pandemia. Vocês sabem que eu considero a Cinemação quase que como uma casa minha, assim, né? Porque é uma característica pessoal minha. Quando eu faço amizade com alguém, eu já sou dessas que vou visitar, abraço cachorro, brinco com filho, cozinho, sabe? Então, o Cinemação dentro da podosfera brasileira é um desses podcasts que só por vocês eu aceito gravação 9 horas da noite, gente, porque eu durmo às 10, tá? Eita, grava rápido. E eu não tô falando pra gente gravar cedo ou pra encurtar, não é isso. Estou dizendo que por vocês eu fico acordada até mais tarde e cago a minha semana depois, porque faz parte. Pô, que legal. Que honra poder ser aí um personagem que estraga o resto da sua semana de sono. Ficamos muito felizes com isso.
Olha o drama, olha, a pessoa distorce o que é dito. Ai, gente, olha, não é fácil, né? Mas enfim. Se apresenta, né, pra quem ainda não conhece você, pra quem ainda não te ouviu, a Domênica tem vários episódios aqui dentro do podcast Cinemação, que ela participou com a gente, mas eu queria que você se apresentasse aí, né, pra quem nunca ouviu sua voz, não sabe de onde você veio, então conta um pouquinho aí, quem é você nessa podosfera? Claro. Bom, pessoal, eu sou Domênica Mendes, vocês me encontram por trás do projeto Podcast é Delas, que tem inúmeras etapas e muita coisa acontecendo. E para quem gosta de podcast, vocês que gostam de filmes, eu tenho um projeto em podcast chamado Perdidos na Estante, que é um podcast de literatura, mas onde a gente fala sobre livros que foram adaptados para o cinema. Sabe essa polêmica, né? O livro é melhor que o filme? Então, nem sempre, mas às vezes é. É uma boa definição. Às vezes, né, o que estraga é o remake, inclusive, né, cinema, a gente podia parar com isso, né? Mas enfim, então convido vocês a conhecerem o Perdidos na Estante, ele tá em qualquer agregador de podcast e também fica lá no site Leitor Cabuloso. E no podcast é Delas, que vocês podem acompanhar pelas redes sociais e pelo site, eu organizo toda a rede, eu que faço a campanha, eu tô sempre envolvida aí com essa causa de promoção de mais mulheres na mídia podcast, e agora eu tô com um projeto novo chamado Estúdio 31, o estúdio é normal, 31 em número, onde ele é um podcast para ensinar a fazer podcast diretamente da sua casa com a ferramenta que você tiver. Então, se você tem um celular, dá para fazer. Se você tem um microfone bom, dá para fazer. Se você tem um computador, dá para fazer. Então, acompanhe também o Estúdio 31. Inclusive, ele vai ter uma etapa agora no mês que vem de uma oficina prática para mulheres, onde eu vou ensinar para elas tudo para elas começarem a fazer os seus próprios podcasts totalmente na faixa, desde a ideia de concepção do que é um episódio até chegar no feed, passando por uma edição bem basiquinha, só para ter aquele gostinho de ser uma mulher que faz podcast. E depois, se quiser, claro, a rede podcast delas está lá de portas abertas para oferecer toda a infraestrutura que elas precisam. Então, fiquem de olho, porque o podcast delas tem muita coisa legal e está sendo incrível trabalhar nesse projeto esse ano. Pô, que demais! Olha, demais mesmo. É muito legal a gente ver pessoas assim, entusiastas, que estão ali ajudando a fomentar o podcast no Brasil, principalmente, né, colocando na linha de frente ali as mulheres. Foi demais esse projeto da Domênica, por isso que a gente sempre tenta ajudar a divulgar aí. Então, Dô, obrigado pela sua presença aqui. E temos também a presença da Marina Andere, Marina que já esteve aqui para falar com a gente de tanta coisa também, já faz parte também da família do Cinemação, e eu acho que a melhor maneira de definir quem é a Marina é lendo sua bio do Twitter, né? Que é sofrendo por personagens fictícios desde 96 e gerente de marketing do Potterish, né, Má? É real, eu acho que a minha bio do Twitter ela é muito verídica. Pois é. É realmente uma coisa que acontece todos os dias. Agora mesmo eu tava lendo uma fanfic sofrendo junto. Então é realmente é isso. Sofrendo. Bom, eu sou gerente de marketing do Potterish, que é um portal de Harry Potter, maior da América Latina. E lá, essa parte de marketing, tudo que é as redes sociais, essas coisas, é eu que gerencio. E tamo aí, realmente, às vezes surgem algumas coisas. Esse ano não tem filme, provavelmente ano que vem só. Quando os cinemas voltarem, né? Então, talvez daqui mais tempo aí. Tamo aí fazendo projetos, pensando em coisas pra passar esse tempo. A gente tá com um projeto agora de dar uma repaginada nas redes sociais. Estamos fazendo retradução de algumas coisas para publicar de novo, para o pessoal ter conteúdo nessa época. Que legal. Né? Acho que, principalmente pensando aqui no tema, né, do podcast, essa é uma hora que vale muito você voltar para essas coisas que te dão conforto. E se você é fã de Harry Potter, então reler o livro, rever os filmes e também estar a par de novas informações, conversar sobre isso é uma coisa que pode te deixar mais tranquilo, né, no seu dia a dia. Sim, é isso aí. Cara, demais. Dá pra ver que hoje vamos ter muita coisa boa pra falar aqui com duas pessoas excelentes, além do Daniel, que todo mundo já conhece, né? Essa voz sedosa e gostosa. Daniel, que foda-se, vocês já sabem. Além do Daniel que tá aí, vocês já conhecem, é isso aí, gente. Poxa, ele teve um elogio, gente. Tava elogiando essa voz do Daniel, que é sempre sedosa, uma voz calma, uma voz tranquila, que dá aquele calorzinho no coração. Depois
de chupar a balinha de gengibre. Já até esqueci o nome do negócio. Gengibre. Muito bem, gente. Vamos então bater um papo aí, né, sobre esse otimismo que a arte pode trazer aí através do entretenimento e tal, nesse momento complicado que a gente está vivendo. Vamos bater esse papo logo depois do quadro Repercussão. Confira o que rolou durante a semana. Eu começo. Agora no Repercussão. Hoje é dia da gente bater um papo aqui, filosofar, né? Filosofar sobre arte, sobre entretenimento, sobre como a gente consome, né? O que a gente consome, se isso traz esperança, desesperança, enfim. Vamos falar um pouco sobre o nosso relacionamento com a cultura, com a arte, com o cinema e tudo mais. Então, se você quer participar dessa discussão, envie seu e-mail para contato@cinemação.com. Você mandando o e-mail pra gente, você vai mandar uma mensagem direto aqui pra mim e pro Dani. Super rápido, simples, a gente recebe, já separa aqui e lê no próximo podcast. Se você não quiser mandar seu e-mail, você não gosta mais de e-mail, não usa mais e-mail e tal, enfim, tem o nosso site, né, o cinemação.com. O cinemação.com conta com mais de 15 autores escrevendo para vocês todos os dias. E tem muita coisa bacana lá. Para vocês terem uma ideia, tem texto novo na coluna Simplificando o Cinema, da Marina Rodrigues. Tem também um texto novo da Rebeca Araújo, que fala: precisamos falar sobre Noiva Cadáver. Olha que legal esses artigos. E você também vai encontrar lá análise da primeira temporada de Hollywood, uma série que foi recomendada aqui recentemente pelo Henrique, agora já tem crítica lá dentro do Cinemação, além do Geração M, podcast aqui da casa, que tem como host o Henrique Risato e o Antônio Chachim Dias, e recentemente eles entrevistaram um artista que trabalhou na animação 3D de Pokémon. Cara, o pessoal lá tá indo bem, viu? Tem muito papo legal e em breve o Daniel estará lá participando do podcast do Geração M, né, Dani? Vou ir falando de livros, falando de coisa boa, de arte. Olha aí que bacana. Então, vai lá, inscreve, né? Procura Geração M no seu agregador de podcast, assim como o podcast do Cinemação, pois nós estamos no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no YouTube, no SoundCloud e em todos os principais agregadores de podcast. É só procurar por Cinemação. Lembrando que você também pode contribuir com o Cinemação, né? Você pode contribuir mensalmente com um valor, inclusive baixo, pode ser a partir de R$1 somente, se você quiser, ou mais, é claro. Sendo um patrão ou uma patroa do Cinemação, né? Ao fazer isso você vai se transformar num patrão ou numa patroa. Você vai fazer parte do nosso grupo no Facebook e do nosso grupo no WhatsApp, que está sempre cheio de debates, a galera trocando ideias, e você vai poder conhecer gente nova e gente que gosta das mesmas coisas que você. E você ainda vai receber presentes exclusivos todo ano do Cinemação. Além disso, você pode divulgar produtos e serviços também, dependendo do valor, é claro. É só entrar no cinemação.com/contribua ou clicar no botão Contribua. Aí lá tem várias opções. Você pode apoiar a gente pelo Padrim, pelo Patreon, pelo Apoia-se e agora pelo PicPay, que é um formato super legal também, que é um aplicativo que você baixa, ele é super prático, você coloca o QR Code, já tá lá, já tá contribuindo. O PicPay é super prático para quem utiliza e para quem gosta, então tem mais uma opção para você ser patrão ou patroa do Cinemação. Então vai lá no cinemação.com/contribua e seja um patrão ou uma patroa do Cinemação. E temos outra novidade aqui para contar para vocês, que é o seguinte: estamos no Telegram. Pois é, a gente tem um grupo no Telegram, basta você procurar por Cinemação lá no Telegram e você vai encontrar um grupo que hoje já tem mais de 30 pessoas lá, e a gente fica fazendo enquetes, a gente fica mandando notícias, a gente fica divulgando coisas, manda mensagem, eu mando uma mensagem, o Dani manda uma mensagem e tal. Enfim, o Telegram tá lá, a gente tá fazendo esse teste, estamos vendo como é que ele funciona e tal. Então é muito legal que, se você quiser participar, você entra lá no Telegram, fala também o que você acha, né? Vai lá ver como é que tá e tal. Geralmente tem saído todo dia alguma coisa lá. Procure o Cinemação no Telegram para você ter mais essa porta de entrada aí pro entretenimento.
E chegando aqui na parte onde as pessoas saíram dos seus armários e mandaram seus comentários aqui pra gente, recebemos aqui um comentário muito bacana do Ricardo Sergent. E ele mandou um comentário no nosso último podcast Cinemação 365, qual a importância de Star Wars para o cinema. E ele escreveu o seguinte: vocês são demais, excelente podcast de cinema. Ouvindo a vírgula sonora, uma coisa que sempre entendi por outro lado, quando o Ben Kenobi diz que era para ele ser o escolhido, trazer o equilíbrio da força e tal, mas ele não foi isso, o que ele acabou fazendo? Isso o Ricardo está se referindo, né, a uma vírgula sonora no meio do podcast que a gente colocou quando o Ben Kenobi, né, ele tá conversando justamente com o Anakin, aquela última cena, né, episódio 3, que o Anakin tá ali naquele poço de lava e tal, e o Kenobi fica falando para ele, pô, você era o escolhido e tal, blá blá. E aí ele continua: a Ordem Jedi queria prender um chanceler sem provas concretas, misturando-se com política. A Ordem Jedi estava muito forte, o lado da luz estava grande demais. Então Anakin trouxe a escuridão para equilibrar. A profecia está correta. Claro que após algum tempo a escuridão estava forte demais e por conta disso veio o Luke. O equilíbrio na força seria algo próximo à história da Ahsoka. Próximo também à ideia de Luke no episódio 8. Pois é interessante esse comentário aqui do Ricardo, porque ele está mostrando, né, que desde o episódio 3 já existia um diálogo ali dentro de Star Wars, que o melhor caminho, ao invés de ser a luz ou o lado negro ali e tal, era justamente o equilíbrio, né? Então é interessante dele ter reparado isso através da vírgula sonora, né? E eu tenho aqui o comentário da K. Ela comenta sempre no SoundCloud, inclusive, que é outro espaço para comentar, né? E ela comentou uma coisa rapidinha que é super interessante, lá no podcast 356, sobre séries que marcaram. Ela colocou assim, ó: tentei maratonar Smallville na Amazon e ó, não recomendo. Não lembrava que era a mesmíssima história contada à exaustão. Preferia não ter revisto. Né? E é aquele debate que a gente fez sobre tem coisa que é melhor não rever, deixa na nossa memória. Deixa no passado. Deixa pro passado. O que é arte? Essa é, na verdade, uma pergunta sem resposta. Uma pergunta sem resposta porque o conceito de arte é um conceito mutável. Bom, pra gente datar bem esse podcast, né, é importante a gente dizer que a gente tá gravando ele em maio, e esse podcast, nesse momento, ele está localizado no momento da história do Brasil e do mundo onde a gente tá vivendo uma pandemia. Tá todo mundo em casa, vivendo o tal do isolamento social, e a gente tá tendo que conviver com isso de várias maneiras. Existem pessoas que estão tentando criar coisas novas, aprender coisas novas e tal, e as pessoas estão tentando inventar maneiras ali para não se afundar na quantidade de notícias ruins, né, que acabam chegando pra gente ao longo aí da semana, dos dias e tudo mais. E é óbvio que quando a gente começa a pegar essas notícias, a gente vai vendo o número de mortes, números de infectados e tal, dá aquela tristeza, a gente fica desesperançoso, a gente vai vendo também todo um problema político que está sendo construído hoje aqui, né, no Brasil, como a gente está vendo. Então existe todo um problema ali de, além da gente ter que cuidar da nossa parte física, que é não vamos nos infectar com esse vírus, a gente precisa cuidar também do nosso psicológico, porque ele está sendo massacrado também com tudo isso que está acontecendo. E aí a gente, de repente, no meio dessa desgraceira toda que a gente está passando, a gente se depara com a poesia, né? A gente se depara com a arte, a gente se depara com um belo livro, e essa esperança, esse otimismo, ele acaba voltando. Porque tem coisas que nos lembram, né, de como que o ser humano ele ainda é capaz de ecoar o bem, e como existe ainda bondade no mundo, como a gente ainda pode superar esses momentos. E tem uma coisa que eu acho que é importante da gente perceber na arte, por exemplo, quando a gente se sente, sei lá, emocionado com alguma coisa, quando a gente vê algo que toca a gente e que faz a gente acreditar nas pessoas, né? Que tem gente fazendo muita coisa boa e tudo mais.
Eu acho que é uma coisa que também tá ligada com o fato de que também há imperfeição, né? Eu acho que... Eu tava até pensando nisso, falei, nossa, será que tem alguma comédia que me faz sentir super bem? Talvez tenha alguma comédia que me faça dar umas risadas, mas, né, é o que elas devem fazer, supostamente. Mas o interessante é que acho que as obras de arte em geral, filmes, livros e tal, que fazem a gente respirar com calma, que fazem a gente refletir e encontrar coisas belas, né, no mundo, elas também estão vinculadas muitas vezes à imperfeição, que acho que é a natureza do ser humano, né? Então às vezes a gente fica focado no que é ódio, no que dá raiva, no que é negativo, e na hora da gente olhar para o positivo, a forma da gente entender esse lado positivo é também a gente entender que esse lado positivo vem também com o negativo, sabe? Não é simplesmente oba-oba, felicidade, uhul, vou, né, enlouquecer. Não, é uma coisa no sentido de você entender que cada ser humano é um ser imperfeito, e nessa imperfeição ele tem essa coisa boa, né? Ele pode ter essa coisa boa, que geralmente é uma questão de escolha, né? Eu cada vez menos tenho acreditado que, sabe essa coisa de o amor vence o ódio. Eu não acho que o amor vence o ódio nesse sentido simplista. Eu acho que é uma questão de escolha. Tudo é uma questão de você olhar e falar assim, o que eu escolho, né? Que caminho eu escolhi? Enfim, e eu acho que é isso, assim, tudo que eu tenho visto recentemente eu tenho visto isso, tipo, as coisas boas, elas estão permeadas por imperfeições, e tudo é uma questão de como a gente lida com isso, né? Eu acho que você deu uma bela filosofada aí no que eu particularmente chamo, de uma forma muito simples e menos intelectual que tudo isso que você falou, de a teoria do divertidamente. Também. Mas é bem isso, mas é verdade, o divertidamente é muito isso, né? Tipo, tem coisas ruins acontecendo, e é tudo uma questão de como você escolher e como juntar, né, essa tristeza com a felicidade, como encontrar, né, esse meio termo, né? A gente precisa também parar de desejar felicidade compulsivamente de maneira aleatória e irresponsável, né? Uhum. É uma coisa interessante isso. Eu me lembro que quando eu tava, não sei, talvez na 5ª série, 6ª série, então faz um tempo, né? Que um professor foi explicar uma questão de poesias, e aí ele veio com uma argumentação parecida com essa que o Dani explanou, e ele disse, para falar do movimento do romantismo enquanto uma escola literária, como era calcado muito em sofrimento de personagens e mortes e tudo mais, e como aquilo também representava um momento onde aqueles escritores estavam passando por momentos na história que eram muito difíceis para eles, e o quanto, puxando para um nível micro, individual, enquanto nós somos aqui espectadores, né, e apreciadores de uma boa arte, o quanto isso afeta a gente, porque você pode estar num dia muito feliz, porque tudo na sua vida está perfeito. Teoricamente, isso deveria ser felicidade. Aí você bate o seu dedinho na quina da mesa. Meu, acabou a sua felicidade em microsegundos. Por quê? Nossa, porque você está com dor, e aí o seu dia pode ficar ruim. Então, por que eu tô falando isso? Porque a gente tá passando por um momento da história que ele é novo, ele é assustador, existe uma demanda enorme de problemas acontecendo, tanto numa escala mundial de saúde, quanto em escolhas governamentais irresponsáveis e muito alinhadas à extrema-direita, não só aqui no Brasil, mas em várias outras potências mundiais. Isso tá acontecendo, é um fato. Nós temos algumas dificuldades de lidar conosco e também com as nossas relações pessoais, mas a gente não é só isso. E é isso que é importante da gente perceber. E aí eu acho que nesse momento parece até um pouco revolucionário a gente ser gentil, ou ser educado, ou ser ético, quando na verdade esses são preceitos básicos de convivência humana. Exato. E não deveriam ser tão difíceis assim em nenhum momento, né? Então é importante também, já que vocês falaram de divertidamente, a gente pegar esse momento e pensar se a gente sabe quais são as nossas emoções. A gente não sabe, a gente não se conhece, a gente não tem tempo para isso, a gente não é ensinado. E é importante a gente começar a pensar nisso, e aí entra a questão do que o Dani falou de escolha, né? Todos os dias você escolhe
Não o que o mundo vai te dizer, mas como você vai reagir diante de uma situação. E isso é treino diário, é treino pro resto da vida. Você vai ser gentil ou você não vai? Você vai jogar o seu problema pra cima do outro ou você não vai? Você vai só destilar ódio ou você não vai? Você vai impor o seu ego ou você vai educar? Isso são escolhas, e aí cada um tem liberdade de escolher, mas a consequência ela é coletiva e sentida no coletivo, né, em nível até mundial. Exato. É isso que é ser humano, gente. Eu acho que a questão da perspectiva é muito importante. E eu acho que até você ter que lidar com alguma coisa mais séria, às vezes você não percebe, né? Essa busca constante pela felicidade, eu acho que você continua nela até você perceber que a vida tem mais nuance, né? Porque eu lembro, por exemplo, que teve um dia, quando eu morava em Recife ainda, que eu passei um dia muito bom com meus amigos. À noite a gente foi no Cinema São Luís, assistiu Central do Brasil remasterizado. O cara que fazia o menininho no filme estava lá e teve uma sessão de perguntas depois. E, pô, veio Central do Brasil no cinema e todo mundo, nos créditos, todo mundo emocionado e fungando, sabe? E depois a gente foi... Eu vi que a Maeve Jenkins tá lá, que fez Som ao Redor, que fez Aquários. E um amigo meu é muito fã dela. E eu falei, vou falar com ela. Só que eu tava muito nervosa. Decidi falar e ela foi super simpática, maravilhosa. A gente teve um papo super bom. E saindo de lá, eu entrei no meu carro, meus amigos também, eu falei, gente, nossa, como eu tô feliz. Que dia bom, assim. Não consigo pensar num dia melhor. E aí eu fui abastecer meu carro e eu percebi que eu esqueci minha carteira em casa. Aí eu, ai meu Deus, o que eu vou fazer? E aí eu deixei, aí pô, é uma situação estressante, mas aí eu deixei meus amigos lá como garantia pro cara. Fui pra casa. Adorei. Exato. Deixei meus amigos com garantia, fui pra casa, que eu morava ali perto, peguei a carteira, voltei, deu tudo certo, e pra mim, na verdade, deixou o dia melhor ainda. Gente, que história incrível, entendeu? Vou deixar aqui meus amigos de garantia pra poder pagar minha gasolina. Então, sabe, tipo, acho que é muito a perspectiva da vida, de tipo, cara, eu não vou deixar isso daqui atrapalhar meu dia. Aliás, eu vou fazer ele adicionar a ser uma coisa melhor ainda, sabe? Perfeito, porque qualquer pessoa poderia ter ficado puta da vida por causa disso e estragado todo o resto, ou num dia ruim, né, se ela viesse carregada de coisas ruins, esse acontecimento seria assim, nossa, pra piorar tudo, ainda por cima, eu esqueci a carteira, né, tipo... Ia ter esquecido os amigos lá, ia ter estragado toda a experiência dos amigos, várias possibilidades, as possibilidades são infinitas. Eles iam ter virado, como que é? Iam ter traficado, né, com seus amigos. Você sabe que até nisso, essa teoria do divertidamente, né, ela se aplica de uma maneira, é tão fácil da gente entender quando a gente assiste divertidamente, porque assim, isso que o Dani estava falando, né, dessa sucessão de você tem um momento ruim, em sequência você tem um momento bom, e uma coisa vai meio que completa a outra, e uma necessariamente precisa da outra também para existir, porque o que seria um momento ruim se você não tem um momento bom? O que seria um momento bom se você não tem um momento ruim? E aí é muito interessante, porque na animação você tem essas duas figuras, né, muito claras ali, que é da felicidade, que é da tristeza. E aí, através de uma metáfora ali, né, de uma analogia que eles fazem, a gente vai vendo aqueles globos em que, de repente, quando a tristeza coloca a mão, o globo fica inteiro azul. E aí, conforme o personagem vai envelhecendo, ele vai entendendo também que o globo ele não precisa ser inteiramente azul. Então ele não é só felicidade, ele não é só tristeza, mas ele começa a ganhar aqueles contornos de começa azul, que é a tristeza, e fica amarelo, que é a felicidade, né, que é a alegria. E aí no caso, por exemplo, nesse caso da história da Marina que ela trouxe pra gente aqui, seria isso, tipo, ela teve um dia fantástico, inteiro amarelo, da alegria ali e tal, daí teve um ponto que a azul colocou a mãozinha ali, aí começou a ficar azul, mas ela conseguiu reverter e não sei o que, então ficou aquela bola amarela com aquela coisinha azul. Isso é muito interessante da gente ver, como a gente é muito fluido, e eu acho que isso é uma coisa que depois a gente acaba
refletindo nas artes, né? Nas artes que a gente produz, nas artes que a gente consome, nas artes que a gente produz, né, também. E aí entra, inclusive, isso que eu tava, na hora que a Marina tava contando, eu fiquei pensando, cara, essa história dela, se a gente fosse maximizar isso, poderia ter virado um filme, por exemplo, poderia ter virado uma série, um quadro, alguma coisa assim, porque você pega aquele momento e você expande ele, e aí aquela coisa que tem um viés positivo ou reflexivo, enfim, através da arte ela se maximiza, sabe? Então eu acho muito interessante isso também, como que a arte ela entra, né, na nossa vida em momentos bons ou momentos ruins, mas ela entra com esse poder de maximizar aquilo, não necessariamente maximizar no sentido de, nossa, a pessoa estava num momento ruim, compôs essa música, agora eu escuto a música e milhares de pessoas se matam ouvindo a música. Não é isso, é no sentido de você traz aquele sentimento à toa e a pessoa, através do consumo da arte, ela consegue trabalhar ainda mais com seus sentimentos, né? Então é interessante da gente ver realmente como esse ser fluido que é o ser humano, ele acaba conseguindo, através da arte, passar essa mensagem adiante. Eu acho que até o contrário, você falou da música triste, por exemplo, uma música triste composta por alguém que estava num momento muito triste, pode ser para mim um lugar de encontrar felicidade, ou um lugar de canalizar uma tristeza. Então quando eu tô muito triste eu vou lá e ouço essa música, para poder, né, gastar essa tristeza, eu canalizo esse sentimento, e ao fazer isso, eu vou me sentir melhor, né? Eu acho que isso que é muito bacana, assim, a arte. Eu não consigo ver a arte como canalizando para algo negativo, sabe? Ela canaliza de alguma maneira positiva, seja o sentimento positivo, seja o sentimento negativo, né? E quando eu falei dessa questão de encontrar as coisas boas no imperfeito, inclusive eu acabei de rever alguns trechos, né? Tava repassando alguns filmes que eu tava refletindo aqui sobre esse assunto, e um deles foi inclusive o Central do Brasil, que a Marina comentou. No caso do Central do Brasil, por exemplo, se a gente pegar a história do filme e tudo mais, principalmente a protagonista, né, que é a Fernanda Montenegro, são personagens extremamente imperfeitos, são personagens extremamente cheios, todos quebrados, né, assim, são pessoas que viveram vidas duras, são pessoas que viveram vidas cheias de tristeza, são pessoas que viveram desencontros, são pessoas que vivem na pobreza, que vivem muita coisa ruim, entendeu? E por isso são pessoas quebradas, são pessoas cheias de, enfim, ressentimentos, enfim, não, né, tem dificuldade de expressar os sentimentos. E a história que você vê no Central do Brasil, basicamente, é de uma redenção na relação dela com o Josué, né, desses dois personagens, que dentro dessas imperfeições, dentro dessa vida tão imperfeita, a ponto de precisar pegar um ônibus para ir lá para uma cidadezinha, para encontrar um irmão e, enfim, né, numa dificuldade tremenda, mesmo numa situação dessa, eles encontram um relacionamento super bonito, que faz com que eles se sintam bem por algum momento, entendeu? E depois vão ter que lidar com a saudade, né? O filme termina falando de saudade. E é isso, tipo, a saudade nada mais é do que uma palavra que a língua portuguesa encontrou para definir você sentir algo negativo e positivo ao mesmo tempo, né? É você sentir tristeza de não ter alguém e a felicidade de ter vivido algo com esse alguém, ou com algum acontecimento e tudo mais. Isso que eu acho bonito, sabe? A gente consegue encontrar, e aí é uma questão de escolha, né? Você pode nunca mais ver determinada pessoa e sentir raiva porque aconteceu algo errado, sentir raiva pelo que aconteceu na sua história de vida, mas você pode sentir uma alegria, mesmo que misturada com essa tristeza, de forma a achar bom isso e achar bom o fato de vocês terem tido aquilo que viveram e tudo mais. Eu acho que a arte é muito isso, ela potencializa esse sentimento, ela faz você repetir um pouco desse sentimento e ao mesmo tempo, ao repetir, você vai aprender a lidar mais com ele do que se você esperar sentir ele só na sua vida comum, vamos dizer assim, né? A gente está falando de uma pluralidade de práticas, né? E que coexistem na contemporaneidade. Então, ao lado da fruição estética, a gente também tem a interrogação que é colocada pelo artista, né? Uma interrogação sobre questões vitais, questões atuais, né? Questões que permeiam e que inquietam a nossa sociedade.
eu acho que nesse caso, tipo, a arte, ela tem esse poder dessa maximização, sabe? De você pegar um objeto ali, você quer entender ele, você quer se aprofundar nele, a pessoa vai lá e cria um simbolismo para aquilo, e aí outras pessoas vão fazer sua interpretação a seu modo. Então não necessariamente vai ser sempre algo positivo. Às vezes você pode trazer coisas que tem uma certa repulsa, né, ou que, sei lá, instigam alguma coisa na pessoa que não é necessariamente bom e tal, mas eu acho que o grande poder da arte é justamente provocar essa reflexão, sabe? É tipo, ó, vamos pegar isso daqui, você vai refletir sobre isso. Porque se a gente pegar a arte nos seus momentos áureos, se a gente for falar, né, de como a gente já falou aqui na história do cinema, né, tantos momentos que o cinema em si se reinventou, novela vague e tudo mais, ali a gente tem uma série de movimentos de reflexão em cima do que está sendo produzido. Agora, você pega também momentos complicados da arte, como por exemplo o regime nazista e tudo mais, a arte também era usada como um mecanismo de conexão com as pessoas, e ela provocava isso, né? Ela fazia com que as pessoas sentissem, olhassem aquilo e refletissem e fossem provocadas por aquilo. O próprio Hitler falava isso, né? O Hitler falava que ele precisava criar peças de arte não para elite e tal, ele precisava porque ele precisava provocar a classe mais baixa, trabalhadora e tal. Ele tinha que chegar nessas pessoas, porque era através dessa provocação que ele conseguiria criar um movimento ali. Então a arte, ela tem esse poder dessa reflexão. Não necessariamente muitos governos autoritários têm como primeira atitude justamente podar a construção da arte ou da cultura e tal, né, de uma forma livre. Eles querem engessar. Sim. Que daí entra a discussão se né? Claro que eu entendo que no sentido de que, por exemplo, se você for estudar cinema, algumas peças da propaganda nazista são importantes de se estudar, mesmo tendo tido o efeito negativo que tiver, etc. Mas fica... Assim, eu tenho um pensamento meio provocativo quanto a isso. Eu já até escrevi alguma coisa em algum momento, que uma vez eu escrevi algo no sentido assim, de que quem gosta de arte necessariamente gosta de diversidade. Quem gosta de arte não gosta de proibição. Quem gosta de arte não gosta do preconceito, né? Na minha concepção, para você apreciar a arte, a partir do momento em que ela se baseia em você perder as suas amarras para entender o outro, ela passa pela ausência do preconceito, ou pelo menos pela tentativa de retirar esse preconceito. Então eu acho que quando ela vem com esse conceito daquela coisa do ou será grandiosa ou não será nada, né, esse conceito de que a arte tem que ser algo extremamente, né, elitista e tudo mais, perde justamente o poder artístico, porque ela perde o poder questionador e ela perde o poder de tocar de formas diferentes e de propor rupturas, né? Porque essa arte que não propõe a quebra do preconceito, que não propõe o entendimento do outro, ela não propõe ruptura, logo ela está num caminho permanecendo sempre igual, né? Que são existem algumas correntes que acham, algumas pessoas imbecis que acham que a arte tem que ser sempre igual, né? Tipo, as pinturas têm que ser sempre do mesmo jeito para sempre, não podem mudar. O cinema vai ter que ser aquele cinema clássico, não pode mudar. Se a pessoa pensa desse jeito, automaticamente ela tá se livrando da arte, ela tá indo embora da arte, ela tá saindo daquilo que a arte tem no seu âmago, que é a ruptura, que é se adaptar, que é se desenvolver, que é mudar, que é transformar. Se transformar e transformar depois de se transformar, né? Num ciclo que não para, né? Nossa, Dani. É porque eu acho que a grande problemática, eu acho que talvez acho que isso pode se aplicar muito a produzir arte, mas não sei quanto ao espectador, no sentido de que tem gente que simplesmente parece que não consegue ir além, sabe? Ou na verdade, nem além, mas ver o que tá na frente, além do fato de ser uma história que Maria e João foram pra não sei o que, sabe? Assim, não consegue ver realmente o que pode estar sendo dito por trás. E eu digo isso porque na época das eleições, em 2018, o Potterish fez um texto chamado Aquele que Não Deve Ser Votado. E era um ensaio sobre
realmente fazendo paralelos sobre as coisas que acontecem em Harry Potter e como Harry Potter é político e como não faria sentido, portanto, você se considerar fã de Harry Potter e votar no Bolsonaro. Assim, a grande maioria foi uma resposta positiva, mas ainda assim teve muita gente, nada a ver, por que vocês estão misturando, por que vocês estão colocando política em Harry Potter, por que vocês estão estragando Harry Potter, sabe assim? E era um negócio que eu falei, caramba, não é possível, essa pessoa ela não leu a mesma obra que eu. Gente, ela não leu a mesma obra que você. É aí que tá. Porque, gente, a gente tá aqui teorizando sobre o que é arte, só que a gente tá ignorando um princípio muito básico de qualquer movimento artístico, independente do seu formato. A partir do momento que uma obra de arte ela é posta no mundo, ela não pertence mais a quem colocou ela lá, ao criador. Ela não tem mais um objetivo vinculado a ela. E cabe ao espectador, ao ouvinte, ao leitor, ao ouvinte de música, ao apreciador de podcast, seja lá o que for, a definir a utilidade daquilo. E aí, somos pessoas do nosso tempo. Nós vemos a arte aqui de uma maneira mais política, mais positiva, mais ruptora e tudo mais, mas não necessariamente ela tem que ser, ela pode ser, mas nós vemos isso porque hoje, a nossa geração, passando por tudo que passou e tendo acesso aos conhecimentos que a gente teve, a gente consegue ver isso no mundo. Isso é reflexo de quem a gente é, de quem a gente se construiu. Exato. Não do que a arte em si é. Ela por si mesma, ela só existe. Exato. Coube a quem lançou, entendeu? Então, e aí eu entendo que o Dani fala, né, de, olha, a arte, ela tem que trazer essa quebra de preconceito. Será? Então eu vou desconsiderar, sei lá, eu vou desconsiderar todos os blockbusters porque eles são feitos claramente só pra ter dinheiro. Então nenhum deles vale nada. É impossível tirar qualquer coisa deles. Não, entendeu? então, aí é que tá. Não, eu acho que não. Inclusive, muitos blockbusters, por mais que às vezes, se você for analisar muito profundamente, você vai falar assim, eles são mais rasos, eles são mais, sei lá, menos profundos ou qualquer coisa que seja, embora eu também não seja dessa linha de pensar necessariamente desse jeito. Mas eu acho que, pelo contrário, eles são, e muitos são, inclusive, muito bons. Sei lá, só para pensar num básico, a franquia recente, né, os últimos filmes e a forma como se terminou a franquia tudo lá dos Vingadores, né, com o Endgame, né, lá com o Thanos, não sei o quê, é super política, né, em vários aspectos, e assim, ela traz um debate político, mesmo que uma grande maioria vai querer ver galera brigando, efeito especial, coisa divertida mas e tal. Aí eu acho que a gente vê muito da política, a gente consegue entender isso porque nós já entendemos que é impossível você ser um ser não político no planeta Terra. Sim, entendeu? Então, mas eu acho... Eu entendo o que você quer dizer e eu concordo em partes, mas eu tenho a impressão de que fica alguma coisinha, entendeu? Fica, com certeza. Eu acho que fica. Mesmo uma pessoa que, tipo, sei lá, uma pessoa que não consegue pensar em coisas muito profundas, uma pessoa que talvez não tenha tido acesso a debates muito complexos e que só foi ver o Vingadores, só pra gente citar aqui, porque a gente tá usando esse como exemplo, foi lá ver todos os filmes dos Vingadores, da Marvel e tudo mais. Essa pessoa pode não pensar muitos, mas vai ter alguma coisinha que vai fazer ela se questionar se matar metade de do planeta, metade das pessoas, resolve alguma coisa, o quanto de erro, sabe assim, ela vai em algum momento pensar, putz, realmente, sabe, então, tem mas... uma moralidade no Capitão América que vai chegar nessa pessoa e que ela vai falar, poxa, mesmo que seja muito pouco, entendeu? Então, mas não necessariamente vai surgir algo bom, porque é isso que a Domenica tá falando. Tipo, quando você tava teorizando aqui sobre a arte, você tava falando sobre essa questão de, não, quem gosta de arte, você até falou que isso é uma provocação, né? Mas quem gosta de arte, você não consegue enxergar como uma pessoa que, né, vai gostar de, sei lá, é uma pessoa mais quadrada, ou sei lá, conservadora. Agora, a arte em si, é difícil de você inserir nela justamente esse conceito do que é o certo, o que é o errado, porque é isso que a Domenica estava falando. A partir do momento que a arte ela é produzida, então vamos pegar aqui, esse filme aqui, do Vingadores, que a gente está dando como exemplo. A mesma arte, o mesmo filme que está no cinema,
que eu pego aquilo ali e falo, nossa, gente, olha só, não ia adiantar nada matar metade da humanidade, a gente tem que cuidar do outro, sabe? O problema é a fome, não sei o que. Tipo, eu vou pegar aquilo ali, porque eu tenho o meu background, eu tenho o meu histórico. A pessoa do meu lado tá olhando aquilo ali falando, caraca, tá vendo? O cara tentou resolver, não conseguiu, teve que matar o Thanos, porque é assim, a gente só resolve as coisas eliminando o outro, cara. Entendeu? Não, e detalhe, muita gente saiu do primeiro filme falando o que o Thanos está fazendo faz sentido. Então, peraí, todas essas pessoas são más? Existe um argumento lógico, porque a gente tem uma tendência também a achar que aquilo que é dissonante do que a gente pensa não tem lógica. E pelo amor de Deus, gente, o neofascismo tá aí. O nazismo, que já foi citado pelo Rafa, existiu na história da humanidade. A gente sabe o que é isso. Em algum momento da sua vida, você já ouviu falar de Hitler, ou de nazismo, ou de matar judeu, entendeu? E você sabe que a gente tem essa característica também destrutiva. Eu acho que o grande X da arte é que ela permite reflexões a partir dela e ela aceita qualquer coisa. E felizmente, e aí vem muito do que eu falei na minha frase de abertura, eu acho que a humanidade em si, ela é muito mais boa do que ruim, porque nós somos destrutivos, né? Faz parte da natureza humana, a gente tem essa característica destrutiva, mas a nossa característica acolhedora, progressista, reflexiva, crítica, ela é maior. Por quê? Porque nós chegamos, até há pouco tempo atrás, a 7 bilhões de pessoas nesse planeta. Se a gente fosse tão ruim assim, e se nada tivesse jeito, a gente não teria chegado a tudo isso. A gente já teria se destruído há muito mais tempo. Não, e talvez a arte seja justamente esse coração do que a gente chama de algo democrático, de algo plural, de algo multifacetado, sabe? A arte é justamente isso, ela não tem essas amarras. E justamente o que acontece muito é que quando a gente se depara com governos autoritários e tal, eles tentam justamente amarrar a arte. E aí você começa a destruir exatamente o que é aquilo que é a essência da arte. Eu já falei aqui no podcast, inclusive, várias vezes, que eu acho que a gente tem mais é que fazer filme. Tipo, aqui no Brasil, a gente tem que fazer filme de tudo. A gente tem que contar a história do assassino da Luz Vermelha, da Richthofen, a gente tem que contar a história das pessoas mais deploráveis que passaram pelo Brasil, como a gente tem que contar a história das pessoas mais brilhantes que passaram por aqui. Porque justamente o cinema, a arte e tal, ele tá aí para ser livre. Então a pessoa que se sente compelida a contar uma história ou defender de repente alguém e tal, ela tem que ser livre para fazer isso, ir lá, colocar no ar, divulgar, produzir seu filme e tal, e colocar ele para ser visto com a mesma liberdade que eu vou ter também se eu quiser contar uma outra história. Então, é isso que a Domênica estava falando, eu acho que é justamente o coração da arte, né? O como ela consegue ser uma ferramenta super democrática. A partir do momento que você chega ali e fala assim, olha, eu não vou mais dar incentivo para filmes LGBT, eu não vou mais dar incentivo para, sei lá, não vai ter mais mulher dirigindo filme e tal. Você começa a fazer essas podas, você tá pegando o que é a essência da arte, que é essa liberdade, é essa visão de mundo, essa pluralidade, não sei o quê, e você tá reduzindo tudo isso a pó. Você tá pegando e tirando uma série de possibilidades que a arte te daria e você tá cortando tudo aquilo na raiz e a arte deixa de produzir aquilo que é a sua missão, né? Vamos dizer assim, que é justamente trazer essa reflexão. De outra maneira, né? Exatamente. Ou ela chega de outra maneira, porque quem produz vai produzir de alguma coisa, nem que seja deixar de fazer um filme porque não teve incentivo para escrever um livro, né? Pra fazer alguma coisa que seja mais entrando um pouco mais aqui, né, no tema desse podcast, que a gente estava falando sobre otimismo e tal. Eu lembro de um episódio que a gente fez aqui no Cinemação, quando a gente estava, assim, tinha acabado de eleger o Bolsonaro e tal, a gente estava entrando nesse governo, a gente já estava com muito desesperançoso, já tinha, assim, atitudes ali que mostravam. Depois a gente fez outros episódios falando sobre a situação do cinema nacional e tal, e algumas coisas eu percebo que a gente consegue extrair disso, que é o que a gente estava falando antes. Muitas vezes o otimismo, ele precisa ser extraído dessa situação
horrorosa que a gente tá vivendo. Então, eu lembro que quando a gente gravou, a primeira vez que a gente gravou, quando tava entrando nesse governo agora, a gente chegou ali e a gente falou, não, vai ser ruim, não sei o que, mas chegou uma hora que eu falei, gente, talvez isso inspire as pessoas e talvez traga outras coisas, sabe? Talvez a gente consiga ver outras coisas. Talvez os artistas tenham que ser mais artistas. Agora os artistas tenham que falar, tenham que se expressar mais. Talvez a gente tenha que criar mais. A arte tenha que, sabe, se reinventar. Então, assim, de todas essas situações horrorosas que a gente passa, o otimismo ele precisa ser extraído disso, né? Porque é nessas situações temerárias que a gente consegue se reinventar, que o ser humano consegue trazer alguma coisa boa. O campo da arte contemporânea, ele é um campo de relações, né? E é por isso que ele muitas vezes também incomoda, né? Então a gente viu recentemente, né, principalmente no ano passado, a arte, o campo da arte sendo utilizado como ferramenta de discussão política, né? Ou muitas vezes como uma ferramenta também de propaganda política, né? Ou os usos que se faz do campo da arte para se entrar numa agenda política. Eu acho que tem alguns filmes que trazem essa característica, que é isso, que é assim, você vai assistindo o filme e só vai acontecendo merda. Aí tem um momento que, pá, tipo, deu certo. E quando a gente falou desse tema, o primeiro filme que pipocou na minha cabeça foi A Procura da Felicidade, que é um filme que eu adoro, filme com Will Smith e tal. Conta a história do Chris Gardner, né? Que é um cara que chegou a viver na rua, né? Ali com o filho e tal. E o filme é isso, é uma sequência de problemas e problemas. E o ápice do filme é justamente no seu final, quando ele consegue um emprego. E aí você olha aquilo e fala... eu sofri tudo isso pra esse momento, sabe? Pra chegar aqui e chorar junto com ele, e conseguimos e vencemos, sabe? E você sabe um negócio que tem a ver até, porque se a gente pegar a história do filme, do A Procura da Felicidade, é tudo uma questão da escolha, né? Que o personagem toma, né? Ele, aquele cara que tem aquela escolha de seguir uma vida daquele jeito, com aqueles moldes, dele ensina o filho dele junto, etc. E quando a Domênica comentou do lado de teve gente que achou que o Thanos estava certo, por exemplo, lá nos Vingadores, que eu voltei para aquela coisa que eu falei no começo aqui do podcast, é uma questão de escolha, né? Tipo assim, eu posso olhar e falar assim, nossa, faz sentido isso que o Thanos, mas eu escolheria fazer isso no sentido de, né, qual é a escolha, o que é a escolha, né? Assim, tudo é uma questão de escolha, né? De em que momento eu faço essa escolha e tal. E eu acho que tem muito disso, né? Assim, de como a gente pode processar as coisas nesse sentido, de tipo, tem vários caminhos, tô me sentindo desesperançoso, mas o que eu vou escolher? Mesmo que eu tenha que sofrer, mesmo que eu sofra depois e tal, o que eu escolho para seguir adiante e de que forma eu aceito, né? Aquilo que é dado e tudo mais. Porque um outro filme que eu lembrei, um dos primeiros, na verdade, que eu pensei quando eu tava criando, eu até sugeri no começo pro Rafa, quando a gente tava criando essa pauta, né? Uma das ideias era de falar desse filme especificamente, que é O Assunto de Família, que é um filme que eu já indiquei antes aqui, que é um filme maravilhoso, um filme japonês muito maravilhoso, tá na Netflix nesse momento. E é um filme que é muito interessante por isso, tipo, são pessoas muito pobres, cheias de dificuldades, quebradas, né, como a gente fala, tipo, todas cheias, cada um tem os seus traumas e que vive uma realidade super difícil, e as coisas vão acontecendo por meio dessas escolhas, né, tipo, surge uma menina que eles resolvem adotar, e é uma escolha, eles podiam ter escolhido falar, não, eu vou devolver essa menina pro lugar que ela veio, lá aquela casinha onde ela é maltratada, mas não, eles escolhem pegar essa menina, enfim, escondida e criar essa menina escondida, entre outras coisas que acontecem no filme, claro. Mas é isso, sabe? Tipo, e essas escolhas vão levando por outros caminhos, mas no fim das contas, o filme não é super feliz, é um filme que tem ele é super melancólico, mas ele aquece o coração de uma certa forma, porque ele mostra isso, o poder da escolha dessas pessoas, sabe? Essas pessoas estão em algum momento bem consigo mesmas, porque elas sabem, foram essas escolhas que levaram elas até o momento que elas chegam no final do filme, entendeu?
preciso fazer um adendo na fala de vocês. Eu entendo muito do propósito de vocês trazerem esses 2 filmes para mostrar que, olha, o que eles têm em comum? São pessoas comuns, como todos nós, e que em determinadas situações na vida, com as suas jornadas, conseguiram criar algo novo e resistir a tudo de ruim que estava ao seu redor. E a partir disso, elas tiveram algum tipo de recompensa no final. Isso tudo é muito real, claro. Também vejo que a vida se organiza dessa maneira no micro, nas nossas relações. Mas eu não assisti esse filme que o Dani falou que tá no Netflix, né? Então não posso opinar sobre ele. Mas uma coisa que me incomoda muito no filme do Will Smith, A Procura da Felicidade, é que ele é um filme bastante meritocrático. E não tem como a gente ignorar isso. Então eu acho que tem que ter um pouco desse pensamento também, porque... gente, nem tudo é consequência de decisões individuais. Existem coisas que são muito mais fortes do que a gente. O que cabe na nossa escolha individual, aí sim eu acho que é uma escolha. Mas nem todas as escolhas também são conscientes. Porque eu não acredito que... aliás, eu não acredito que não. A psicologia tá aí para mostrar isso, a história tá aí para mostrar isso, a sociologia, a antropologia. Seres humanos não acordam de manhã e pensam: nossa, que vontade de ser infeliz hoje. Ou, nossa, que vontade de matar a humanidade hoje. As pessoas que estão em posições de poder e que acabam prejudicando grandes massas, ou mesmo você quando acorda de manhã e aí você tá agora na quarentena e não sei, você tem o seu filho tá ali e ele vai ter aula online, você não consegue logar na porcaria da equipe de trabalho lá e teu filho tá gritando, tua mulher tem que trabalhar e a louça tá acumulada e a roupa não secou e não sei o que, e teu chefe te ligando em call o dia inteiro e você não precisa mais se transportar, então você não consegue relaxar. Meu, ninguém acorda num dia pensando: nossa, eu quero que dê tudo errado pra eu brigar com todo mundo, sabe? Não é isso. Existem coisas que estão além da gente e a gente tem que pensar sobre elas, mas a gente tem ali, no nível individual, um espaço muito real e que cabe sim a gente fazer mudanças. Só que diferente desses filmes, a gente não vai ter esses finais felizes, maravilhosos e que, nossa, valeu a pena eu sofrer a vida inteira pra chegar nesse final. Por quê? Porque o filme acaba, o crédito sobe e a gente não vê depois ele se frustrando com a próxima coisa na vida. Então a gente tem essa sensação que tá tudo bem no final, sabe? Olha, tá beleza, deu tudo certo. O que é tudo certo? Se a pessoa morreu, sim, só se ela morrer ali, entendeu? Porque viver é isso, né? A gente aprender a administrar essas coisas. Então, assistam esses filmes, emocionem-se com isso, mas se apeguem a coisas que realmente têm conexão com você. E cuidado com esse discurso, até mesmo a construção disso, porque a gente tenta tanto, às vezes, conseguir as coisas, né? No nível, pode ser pessoal, familiar, pode ser para a comunidade, pode ser para o nosso país, pode ser para o mundo, e a gente está tendo agora a prova viva de que a gente não tem controle sobre ninguém. A gente tem um mínimo controle sobre a gente. E aí fica um peso muito grande para a gente carregar de, poxa, se eu não conseguir impedir alguém de, sei lá, ir para a rua, no meio de uma pandemia, essa pessoa morreu, a culpa é minha? Você tinha poder de impedir essa pessoa de ir pra lá? Entendeu? Sim. Então fica um peso muito grande que eu acho que a gente também tem que entender, e isso faz parte do processo da gente também entender quem é a gente no mundo e o que a gente pode de fato fazer ou não, sabe? Pra mim, A Procura da Felicidade podia ser resumido, o Rafa, ele passou por dificuldades e ele descobriu uma forma de trabalhar mais rápido. Eu adoro aquela cena, sabe? Pra mim, o filme inteiro é só aquela cena. O resto é uma sofrência romantizada, porque todo mundo é muito ruim perto dele. Só ele é bom e no final, nossa, ele fica super rico e recompensado. Ninguém fala do que a criança sofreu por ter passado tudo aquilo com ele, né? Tipo, foda-se. Uma das grandes questões desses filmes que a gente tá falando é justamente a questão da resiliência, né? Sim. A mensagem que ela passa nesse sentido, assim. Você assistir qualquer filme que tenha essa roupagem esperançosa e tal, e você assistir aquilo e trazer aquilo pra sua vida como, pô, se eu estudar na escadinha com a luzinha ali e tal, e eu for lá e eu me esforçar, eu vou passar na grande empresa e não sei o que e tal, muitas vezes não é isso que acontece, principalmente aqui no Brasil. Então não dá pra gente levar a ferro e fogo que tá sendo exposto ali, mas a mensagem macro, né, que é justamente de resiliência, é a gente olhar para aquilo e falar, gente,
vai passar, entendeu? Então, Rafa, eu acho muito louco isso, porque quando eu tava falando lá no começo que eu dei uma pirada e comecei a falar da felicidade permeada por coisas ruins e tal, eu tava muito pensando nesses filmes que me ajudaram a me basear aqui nesse podcast, e aí esse assunto de família é um deles, porque até pra incentivar a Domênica a assistir o filme, ele não termina felizinho, assim, de um jeito, nossa, estamos todos felizes. Agora eu só gosto de filme triste. Não, é sério, sério, esse filme é maravilhoso, esse assunto de família aí, tipo, ele é incrível, ele é um negócio sensacional. Mas o fato é que o que eu acho, pra mim, tá? O que me deixa feliz, não feliz, mas o que me dá esperanças são esses filmes que tem esses finais mais melancólicos, justamente porque eles dão um ar de que, olha, não tá tudo resolvido, não é um final super feliz, mas é um final real do qual você consegue extrair felicidade, algo de feliz, algo de positivo, e que mostra que as coisas vão continuar, que vai continuar tendo tristeza misturada com felicidade, que vai continuar divertidamente da vida e tal. Então eu acho, é muito isso, sabe? E aí eu acho que assim, pelo menos pra mim, e aí por isso que eu tava falando dessa mistura, né, das coisas, pelo menos pra mim, o que me deixa esperançoso os filmes que me fazem acreditar no ser humano, como a gente fala, são esses que mostram que as pessoas, mesmo quebradas, mesmo cheias de problemas, mesmo em momentos limites, assim, elas conseguem chegar a algum lugar, se recuperar, né, se reconectar e seguir, né, tipo, tem uma frase que eu gosto muito do Hemingway, que ele fala que o mundo quebra todo mundo e no final a gente é forte nas partes quebradas, né, então, tipo, a gente vai sofrendo, vai se desfacelando, se machucando, e a gente se fortalece nessas partes quebradas. E eu acho que os filmes que mostram um pouco disso conseguem me deixar mais reconfortados do que os que têm um final feliz muito maravilhoso. Assim. A arte é uma forma, hoje, a arte é uma forma de conhecer, né, de conhecimento que muitas vezes não obedece ao protocolo da ciência, por exemplo, né, das ciências duras ou mesmo das ciências humanas. Então, a arte, ela se permite tratar de questões que a ciência também trata, mas de uma outra forma. Isso que você falou me fez lembrar muito de Harry Potter. Porque o Harry Potter, ele tem um pouco desse conceito, né, Má? É um cara que ele é, acima de tudo, resiliente, porque ele anda com o peso você é o escolhido, você é o cara e não sei o que e tal, mas ele tem uma resiliência, assim, porque até ele mesmo, né, precisa enfrentar isso, ele passa por uma série de provações ali ao longo de todo o percurso dele e tal. Então é um cara que, apesar de ser um personagem forte, né, na cultura pop, justamente pela, né, de ser também poderoso, por ter enfrentado um grande inimigo e tal, o clichê, né, do herói. Mas eu acho que um dos charmes dele é justamente essa resiliência dele, né? Eu acho que Harry Potter tem muito dessa questão que o Dani já falou de escolhas, e tem meio que duas frases centrais em volta disso, que é escolher entre o caminho fácil e o caminho certo, e também de que o mundo não se divide entre pessoas boas e comensais da morte. Que eu acho que o que me atrai em histórias no geral são personagens. Pra mim é a parte mais importante. Um personagem bem desenvolvido pra mim é tudo, e isso é uma coisa que a J.K. Rowling faz muito bem. Acho que tem um paralelo ali bem claro entre o Harry, o Snape e o Voldemort, que são 3 bruxos mestiços, ou seja, tem uma parte do mundo trouxa e parte do mundo bruxo, que não tiveram infâncias fáceis e escolheram caminhos bem diferentes, assim. De que, apesar, porque é isso, o Harry teve uma infância super abusiva, né, teve aquela coisa de nunca acreditar que poderia ser amado, por exemplo. Mas ele acaba sempre escolhendo o bem, assim. Claro que isso não é isento de influências, né? Obviamente, por ele estar ali na Grifinória junto com o Rony, conhecer a família Weasley, conhecer a Hermione, ele vai indo por esse caminho também. Mas é muito diferente do Voldemort, que sempre quis poder, sempre foi atrás de se relacionar com as pessoas para conseguir ser cada vez mais poderoso. E também do Snape, que
tinha ali um espaço meio de amar alguém, que é uma coisa que o Voldemort não tem capacidade, aparentemente, mas o Snape tinha muito isso, mas acabou sendo influenciado por colegas e caiu num lado de, enfim, que acabou que a mulher dele morreu, a mulher que ele amava morreu porque ele dedurou a profecia, etc. Então eu acho que tem muita questão da escolha mesmo e de como isso pode afetar tudo ao seu redor, né? Eu acho que tem muito isso. E quando até a gente estava falando antes sobre a questão política, e que para mim é bem clara, é que, por exemplo, o quinto livro tem uma resistência estudantil na escola, né? Assim, é uma coisa que são pessoas que se juntam para poder resistir contra um grande mal que tá ali. Que eu acho que também tem um pouco isso, né? A última frase de Harry Potter é tudo estava bem, mas é naquelas, né? Tipo assim, as pessoas passaram por uma guerra, familiar morreu. Não tem como tudo tá bem. Tá tudo bem relacionado ao que tava antes, né? Mas o tanto de trauma que você vai levar pelo resto da sua vida é realmente complicado, assim. Não, e tem até aquela questão no momento, né, da luta entre ele e o Voldemort e tudo mais, de ter, tipo, dentro dessa consciência do próprio Harry, que ele encontra com o Dumbledore, né, de ter, tipo, um bebezinho Voldemort, que é essa coisa de que a raiz desse mal que foi o vilão tá dentro dele, né? Tá dentro de todos nós e tal. Então ela é como você lida com ela, é como você assimila essa raiz, né? Aí entra até no Star Wars, né? Tipo, lado sombrio da força, lado da luz, e você tem que encontrar o equilíbrio e tal. E é um pouco isso, né? Tipo, tá dentro dele, então tudo estava bem, mas ele tinha dentro dele algo com o qual ele ia precisar lidar para sempre, né? Exato. E você, Dô, tem algum filme que você assiste e você fala, cara, tem algo nesse filme assim que me dá aquele sopro de esperança ou pelo menos uma leveza? Tem vários, mas eu reassisti alguns dias atrás a versão estendida de A Sociedade do Anel. E isso veio pra mim com uma outra roupagem que há 20 anos atrás, né, basicamente, que tem aí desse filme, que eu não tinha percebido antes, sabe? E aquilo mexeu tanto comigo porque eu parei e comecei a fazer alguns paralelos com quem nós somos, né? Pessoas comuns que não têm muita importância pro mundo no geral. Nós não somos grandes influencers, né? Nesse sentido, quer dizer que a gente não tem importância. A gente não ocupa um lugar na hierarquia social do nosso país, onde a gente impacta diretamente milhões de vidas. E então, nós não somos os grandes magos. Aqui ninguém é um Saruman, sabe? Aqui ninguém é um líder de nada. Nós somos pessoas comuns. Nós somos hobbits que estamos lá tranquilamente querendo comer muitos cafés da manhã, beber bastante cerveja, curtir uns rolê com os amigos e de preferência encher o saco do Bilbo porque ele tem cara de quem merece que a gente enche o saco dele. É isso. E eventualmente a gente conhece, né, algum mago legal e a gente acaba ampliando essa rede. E eu parei pra pensar nisso tudo e eu fiquei pensando o quanto O Senhor dos Anéis é uma trilogia onde pessoas comuns vencem o mal. O quanto 2 hobbits e uma criatura que deixou de ser quem é e se transformou em algo que ninguém se importa, que é uma escória da escória, que conseguem acabar com um grande mal. E tudo isso foi causado porque houve a união de diferentes raças e diferentes aspectos. E o quanto que eles conseguiram chegar naquilo, e aí claro que entra toda a parte do romantismo, né, da coisa, mas o quanto que eles conseguiram aquilo porque eles simplesmente não eram egoístas e não queriam ocupar lugar de ninguém, eles só queriam acabar logo com aquilo pra voltar a quem eles eram. E o quanto que isso é poderoso, se a gente for parar pra pensar numa época como hoje, e aquilo me deu um leve fio de esperança, assim, porque a gente tá tão acostumado a se sentir nada, né? Ai, ninguém liga pra mim, ninguém escuta o que eu falo, ninguém curte o que eu posto no Twitter, sabe? Ninguém ouve meus podcasts, coisas assim. Poxa, será que não? E aí eu fico pensando quanto a gente calcula muito a nossa vida por causa de alcance, porque hoje a sociedade é assim, mas o que vale mais? Você tá ocupando uma cadeira de presidente da república onde você tá prejudicando muitas pessoas e as pessoas estão colocando a vida em risco,
por causa de uma loucura que você colocou, desculpa o capacitismo agora, inclusive de falar loucura, mas enfim, né? Você tá criando um movimento ali para as pessoas ficarem te endeusando, ou nós, por exemplo, que conseguimos conexão diretamente com, não sei, 100, 200, 500, 5 mil, 10 mil pessoas num programa de podcast, ou alguém que lança um filme ou um vídeo no YouTube, ou um artista que tá tocando ali num bar, numa noite. Agora não é pra tocar no bar, porque agora é hora de ficar em casa, mas... Boa lembrança. Né, antes disso, e quando voltar ao normal, se é que vai voltar tão cedo, né, o quanto que isso realmente impacta muito mais, o quanto que isso transforma muito mais, sim. Sabe? Então eu acho que a gente tem que... Eu fiquei realmente esperançosa, assim, na hora que eu vi aquilo. Falei, gente, eu não tinha pensado por esse lado. Eu gosto muito de obras do tipo Matrix, né? Onde as pessoas se organizam e resistem e agem. Ou eu gosto muito do Pianista, o filme. Eu acho ele maravilhoso. Mas é um exemplo muito extremo, né? De algo muito ruim. E que aí fica muito difícil da gente mensurar. E aí as obras de fantasia e ficção científica no cinema são obras que ajudam muito. Inclusive, o Dani falou no começo, né, de comédia. Enquanto ele tava falando, eu perdi o gancho lá atrás, mas eu fiquei pensando que um filme de comédia que mexe muito comigo e que me ajuda, às vezes, a ser uma pessoa melhor, é um filme que tem o Adam Sandler. Desculpa, gente, né? Desculpa aí. Mas é o Clique. Gente, eu adoro aquela porcaria, sabe? Eu acho o Clique muito triste. Eu lembro que quando eu assisti, é isso também, quando eu assisti eu era criança, então provavelmente hoje em dia talvez teria um impacto diferente. Mas eu lembro que eu fiquei muito mal, assim, saindo do cinema. Que ok, tudo bem que no fim, é a mensagem de tipo assim, valorize sua vida, para de querer mudar tudo, porque senão você perde a partes importantes, etc. Mas eu só fiquei muito, caramba, que horror, tanto tempo de sofrimento e longe, não podendo aproveitar as coisas. Foi, tipo, a mensagem que eu tirei foi uma mensagem de tristeza, mesmo que no fim as coisas fiquem bem, sabe? É que ele tem eu lembro que me deu uma sensação meio... Ele tem um punch, assim, né, que você vai assistindo, tipo, ele é leve, de repente vem uma puta mensagem, assim, você tá meio, what? De onde veio? E uma marreta na sua cara, né, e fala, você não tá entendendo nada, isso aqui é uma outra coisa. Exatamente. Exato, porque, tipo, eu acho que, por exemplo, Adam Sandler por Adam Sandler, eu acho que Como Se Fosse a Primeira Vez é um filme que eu acho muito fofo, assim, que também me dá, assim, esperança. Assim, essa coisa de você fazer o que for preciso pela pessoa que você ama, eu acho muito fofo. É engraçado que quando vocês estavam falando tanto de Senhor dos Anéis quanto de Harry Potter, me deu justamente a sensação, assim, de que, pô, são filmes, né, que a gente vai vendo a construção, que vai um pouco em cima daquilo que a Marina estava falando, né? Que ela adora personagens bem construídos. E isso vai justamente contra aquilo que eu tinha falado, né? Do justamente a procura da felicidade, que foi o que a Domênica trouxe, porque ela falou assim, tem que pensar nessa questão meritocrática. E realmente, se você compara A Procura da Felicidade, que é um filme muito pontual, com essa cena feliz só no final e tal, e depois você pega toda essa construção de Senhor dos Anéis, Harry Potter e tal, é outro tipo, né, de esperança que você tem, porque quando você vai assistir Harry Potter, você vai assistir Senhor dos Anéis, essa esperança, ela vem se construindo, assim, ela é muito mais sólida, sabe? É um sentimento mais sólido que está sendo passado. Nesses filmes mais pontuais, assim, que às vezes é uma mensagem que, sabe, vai acontecendo uma sucessão de problemas ali, o cara consegue resolver no final e ele tem o sucesso e tal, e aquela coisa que é muito romantizada realmente, a gente tem uma alegria quase que momentânea, sabe? Você olha aquilo e fala, cara, pô, aí, ó, pô, que coisa gostosinha de ver, fiquei feliz aqui. Eu tenho raiva. Eu tenho raiva porque eu olhei pra aquilo. É igual na Natureza Selvagem, que tem um monte de gente que acha lindo. Eu olhei e falei, aquele tonto morreu porque ele comeu uma planta que não devia. Aonde que isso é lindo? Sabe? Vocês assistiram o mesmo filme que eu? Se ele tivesse sossegado a raba ou tivesse simplesmente lido um livro, ele estaria vivo. Aí sim seria bom, sabe? Aí eu falo, gente... É um filme que, tipo, ele é muito... Tem uma galera que fica, sair pra viajar e não sei o quê, mas é muito playboy que acha que surtou e agora não vai mais fazer compras no supermercado porque ele é contra o capitalismo, sabe? Umas coisas, tipo... hipster, né?
De quem não entende o que tá acontecendo, né? Tipo, é muito isso. Mas é aquilo que a gente falou antes também, né? Que todo filme, independente de qual que seja a sua mensagem, tem aquele aspecto justamente de como que o espectador vai ver. Então, do mesmo jeito que às vezes pra gente não tem esse impacto, outra pessoa às vezes pode assistir e adorar. Eu conheço várias pessoas que amam na natureza selvagem, tipo, tatuam frase na pele e adoram a mensagem e tal. E eu acho um filme ok, assim, eu gosto dele, cinematograficamente falando, eu acho um bom filme e tal, mas não é um filme que me tem, assim, de paixão. Bom, então talvez a pergunta seja outra, né? Não o que é arte, mas quando é arte. Quando determinado objeto, quando determinada performance torna-se arte aos olhos de um determinado contexto, né? E essa pergunta não é minha, é a pergunta de um filósofo chamado Nelson Goodman, e eu acho que ela se aplica muito bem a algumas questões, né, da contemporaneidade e que tem inquietado, né, o grande público, mas que também é importante, que também dizem respeito ao próprio sistema da arte como um todo. Agora, quando vocês estavam falando de comédia, tem uma que é uma espécie de comédia romântica, né? Que eu gosto muito e pra mim ela tem esse despertar de algo positivo e tal, que é o Fabuloso Destino de Amélie Poulain, que é um filme que pra mim ele tem realmente essa, sabe, essa leveza e uma questão de esperança mesmo, sabe? Primeiro a personagem, eu acho ela apaixonante, assim, como que ela é construída, né, a Amélie, como que ela é construída ao longo do filme, mas o fato da gente ter ali toda a questão, né, das cores e ela ser uma personagem muito inocente, que busca, né, uma transformação da sua realidade a partir de pequenos gestos de amor ali, eu acho Fabuloso Destino de Amélie Poulain uma obra, assim, tipo, belíssima, para quando a gente tá sentindo, sabe, um amargor, assim, putz, eu acho que é um filme que adoça seu dia, sabe? Ele traz um sentimento do aproveitar as pequenas coisas, né? Do curtir coisinhas, curtir um doce, curtir uma comida, curtir um vento na cara quando você tá andando de moto, essas coisinhas pequenas, assim, eu acho que ele consegue evocar isso bem, assim, pelo menos é uma das coisas que me marcou quando eu vi o filme, e faz tempo que eu vi. E é uma coisa que pra hoje em dia, que a gente tá preso em casa, é uma coisa que eu acho que é importante da gente observar também, né? Quais são as pequenas coisas hoje que você faz ali no seu dia a dia e que te traz aquele momento ali de tranquilidade, que te dá ali um leve prazer ali, sabe? Porque se você reparar nesses pequenos momentos, você vai ver que uma quarentena, você ficar isolado ali e tal, às vezes tem os seus momentos, sabe? De prazer também. Vai te revelar novas facetas, né? Eu tenho uma categoria de filme que eu inventei pra mim mesma, que chamam filmes que me dão vontade de ser feliz. Sei. Olha, que nome maravilhoso. E é porque realmente são filmes que isso acaba e parece que eu tenho tanta vontade de viver, de sair, tipo assim, nossa, eu quero, assim. E Amélie Poulain é um deles, Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, As Vantagens de Ser Invisível, Questão de Tempo, Ana e Vitória. São filmes que, tipo, eu não sei, eles têm uma leveza, né, assim, eles cada um tem seu drama e seu assunto, que não deixa de ser sério e profundo, mas eles têm uma leveza, uma certa inocência. Eu acho muito, por exemplo, da Amélie Poulain, tem muita inocência no amor que ela sente, né? Na relação, de como ela aparece pro cara e tal. Não sei, são filmes que me tocam muito. E que eu já vi, acho que tirando a Amélie Poulain, que realmente eu vi uma vez, os outros eu vi muitas vezes, porque são realmente filmes que eu posso ver e rever e eu sempre me divirto e sempre trazem isso. E recentemente eu revi Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, fazia uns anos que eu não via. E realmente é essa sensação, sabe? Tipo, de que as coisas podem, desde a sua perspectiva, as coisas podem ser boas, sabe? Uhum. Também acho que questão de tempo, a mensagem é muito essa, né? De que o personagem volta no tempo para sua própria timeline e ele vai percebendo, na verdade, que ele não precisa voltar para reviver o dia. Nossa. Ele pode, na verdade, viver o dia a primeira vez intensamente, né? Esse filme pra mim, é maravilhoso, coisa... gente. Eu amo muito, assim. Que o Richard Curtis, os filmes dele, no geral, são bem assim. São comédias românticas,
leves, com alguma coisa mais profunda por trás, e que realmente são filmes que me deixam com um espírito muito, muito elevado e bem... É isso, eu acho que são filmes muito bons pra ver nesse momento, sabe? De ficar, gente, é isso, assim, as coisas, elas, de uma forma ou de outra, dá pra você se sentir bem e quero fazer, quero criar, sabe? Quero fazer exercício no meio da sala, entendeu? Tipo, acho que é muito bacana. Sim. Sabe Tô um precisando diretor... de um desse, mas tudo bem, vamos lá. Sabe um diretor que faz filmes assim, que me deixam feliz desse jeito? É um diretor chamado Lasse Hallström. Ele fez aquele Chocolate, ele é o diretor, sabe aquele filme Chocolate com a... Sim. Com aquele que a gente não fala mais o nome, que é feito na Páscoa e tem muito chocolate. Sim. E tem um que ele fez mais recente, que é o A 100 Passos de um Sonho, que também é tipo, e tem comida, né, nos dois, assim, eu adoro filme com comida. Tô vendo um padrão aí, viu? Então, e esse A 100 Passos de um Sonho, tipo, é assim, a Helen Mirren, né, e o rapaz, que são, tipo, concorrentes, porque eles têm restaurantes e tal, cada um seu restaurante, e aí ele vai cozinhar, então você vê o ovo quebrando, e sabe, tipo, aquela panela fervilhando, ele é tipo um ratatouille live action. E é muito legal, assim, é bobo, não é nada demais, é um filme, né, nenhuma obra-prima, mas é muito gostoso de ver, e você fica, tipo, você termina ele, sabe, assim, nossa, eu tô tão feliz, sabe, uma coisa tão... Isso é legal também, assim, essa coisa do evocar cheiro, acho que é uma coisa também legal, né, tipo, a nossa memória, as nossas coisas, muitas coisas boas estão relacionadas a cheiro, né? A tipo, sim, cheiro de jardim, cheiro de comida, cheiro de enfim, qualquer um tem seus, né, cheiro que gosta e tal. O filme que evoca isso, tem livro que consegue evocar alguma coisa relacionada a cheiro, é super legal também de ver, porque daí você se sente mais feliz, mais acalentado, né? Assim. Uma coisa que me evoca muito esse sentimento de felicidade aleatória e acalento e esperança em várias épocas do ano completamente aleatória são filmes de Natal. Meu Deus do céu, como eu gosto de filme de Natal. E pode ser a coisa mais tosca do mundo, eu vou assistir e aí eu vou ver se vai ser muito tosco mesmo ou não, né? Mas um que eu assisto várias vezes no ano, assim, e entra muito nisso que vocês estão falando de uma conexão consigo, né? Para poder lidar melhor com as coisas, é Simplesmente Amor. Eu acho aquele filme tão maravilhoso, tão incrível. Simplesmente Amor é do Richard Curtis também, que é de Questão de Tempo. Ah, é? Do mesmo diretor, Sim. Menina, eu ia morrer sem saber disso. Sim. Não, Simplesmente Amor é demais. Ele é perfeito. E você falou de Natal, tem aqui uma animação, eu esqueci o nome, o Rafa vai me ajudar a lembrar. É aquela animação recente da Netflix. Klaus. Klaus. É super legal também, e tem essa coisa, né, de falar sobre um tema bonito, e enfim, é um filme totalmente todo de Natal, mas reconstrói algumas coisas, assim, né, Eu não assisti Klaus ainda. Nossa! Eu gosto muito de história de filme cruzada, sabe? Uhum. Eu adoro história de filme cruzada. E então você vai adorar Klaus. Você tá brincando. Mas, gente, eu já tô anotando aqui tanta coisa, não tá dando. Vai estar tudo no post, né? Vai ter listinhas aqui. Mas é que Klaus, ele tem esse aspecto, assim, ele cruza realmente várias histórias e ele vai construindo a mitologia do que é o Papai Noel, sabe? É lindo o filme, linda animação, é demais mesmo. Já anotei. O que mais, gente? Vamos lá, dá tempo de terminar aqui a lista de 99 filmes para ver na semana que vem. Não, porque você está em casa. A gente ainda vai pro nosso... Quarentena. Não, a gente ainda vai pro nosso plano detalhe, né, pra dar dicas pros nossos ouvintes, então ainda vai ter mais coisa ainda que a gente vai sugerir, mas eu acho que a mensagem, né, que a gente queria passar justamente com esse podcast, assim, que a gente queria falar realmente aqui, era justamente isso, era que, assim, hoje a gente tá vivendo um momento desesperançoso e tal, mas tá cheio de esperança ao seu redor, sabe?
pequenas coisas, assim. Então, assim, a arte, ela pode ser fruto disso. A arte, ela pode te trazer essa esperança. Consuma a arte, seja um livro, seja um podcast, seja um vídeo, arte em geral, né? Não existe uma forma ali que você vai olhar aquilo e vai falar, pô, isso daí não é arte não e tal. Não tem isso. A arte é isso que te invoca esse sentimento. Seja uma coisa provocativa que vai te fazer refletir, seja uma coisa que vai te fazer querer, né, entender um pouco mais daquilo. A arte tá aí para isso, ela tá aí para servir a gente. Eu acho que hoje a gente percebeu aqui, conversando com pessoas que são de diversas partes aqui, né, do Brasil, tem várias histórias diferentes e tal, a gente consegue ver isso, a gente consegue ver o quanto a arte ela é importante no nosso dia a dia, ainda mais agora. Dicas para a sua semana? No Plano Detalhe. Plano Detalhe da semana, né? Aquele momento que a gente tem aqui para dar dicas para você curtir melhor a sua semana, né? Já a gente falou tanto de arte aqui, então agora é aquele momento que a gente vai dar as dicas para que você possa desfrutar melhor aí da sua semana com todo tipo de entretenimento, né? Bom, dessa vez eu vou começar aqui. Eu tenho uma lista de podcast. Eu vi que o Spotify ele fez uma lista agora que se chama Acalmando a Mente, e eu fui lá para dar uma ouvida e tal, ver o que eles estão colocando dentro desse podcast e tal, dessa playlist na verdade, né? E aí tem umas coisas bem bacanas lá, tem assunto falando sobre meditação, tem assuntos lá falando sobre respiração, sobre pensamentos ali, né, em como que você pode fazer para você diminuir a ansiedade e tal. Eu acho isso um caminho muito bacana, assim. Ainda é uma playlist pequena, que não tem tanta coisa assim, mas eu acho que para quem quer começar, de repente, a se desconectar um pouco, se conectar um pouco mais com você, é um bom começo. Seguindo esse plano detalhe, eu tenho um outro plano detalhe que é um aplicativo, que é um aplicativo que eu já uso já faz um tempo, que me ajuda muito, que é o Headspace. É um aplicativo de meditação e ele tem uma série de funções ali e tal, que às vezes ele vai focando em determinados assuntos. Ele, depois de um tempo que você usa ele é pago. Então, se você de repente, não quero pagar e tal, não tem problema. Ele tem lá umas 10 sessões para você ser introduzido, né, na meditação, que funciona muito bem, e por isso eu acho que vale a pena. E agora eles estão com o canal no YouTube também. Em alguns momentos eles fazem meditações lá, você pode colocar e fazer. Eu acho que vale muito a pena para quem está sentindo assim, algum tipo de ansiedade agora e tal. Tenta dar uma respirada, sabe? Tenta se conectar com você mesmo. E por fim, eu li um texto muito, muito, muito bom que eu queria indicar aqui, que é lá da Piauí, uma revista, né, um jornal Piauí. Quem escreveu foi o Fernando de Barros e Silva, o cara que coordena, né, o Foro de Teresina, podcast aí que fala sobre política. E ele escreveu um texto agora em maio, um texto enorme, é um artigo enorme. Ele faz uma passagem desde da época das eleições e tal, até agora, tudo que está se construindo e tal. E é um texto muito gostoso de ler. Ele faz uma referência direta lá a um trecho do romance do Dostoiévski. Então eu acho que vale a pena, assim, para quem quer entender um pouco mais o que está acontecendo, quem quer entender o âmbito geral, eu acho que é um texto incrível, assim. É leve, fácil de entender, ele entra em meandros ali que às vezes passam despercebidos, mas que eu acho que é muito importante da gente lembrar. Então por isso vai ter esse link, né, no post aí, desse texto que se chama Dentro do Pesadelo, um texto do Fernando que está na Piauí. Tá bom? Então esses são meus 3 planos detalhes. Marina, e você? O que você trouxe pra gente de bom de plano detalhe? Bom, eu fiz até uma anotaçãozinha aqui, porque são alguns. A primeira é uma série que estreou agora na Netflix, Eu Nunca, que é roteirizada pela Mindy Kaling, que conta a história da Dev, que é uma
menina de uma família indiana vivendo nos Estados Unidos. É uma história muito interessante, basicamente sobre as aflições dela enquanto adolescente, lidando com a morte do pai e ao mesmo tempo lidando com garotos também. E é uma série com muita representatividade mesmo, né? Ela é indiana, a amiga dela é de família asiática, o boyzinho que ela quer também. Assim, realmente é uma série que realmente, sei lá, tem uma pessoa branca, graças a Deus. Então, eu achei isso muito legal. Enfim, relacionável como todos e leve e engraçada, ao mesmo tempo tratando muito bem desses assuntos de luta e como não é bom você guardar as coisas pra você. E que eu me diverti muito assistindo. Curtinha, são uns 10 episódios de meia hora. Mas vale a pena, principalmente nesse momento aqui, pra você ter essa leveza. Legal. Outro filme é um filme da Netflix, então eu não tô sendo paga pela Netflix, mas eles tiveram uns lançamentos bons nos últimos dias. Inclusive, Netflix, se quiser, pode patrocinar ela, tá liberado, viu, Netflix? Ela aumenta a lista. Exato, não tô fazendo publi, mas posso fazer, gente. Tá disponível. Nossa, tipo, o Potterish fazendo público a Telecine aí, falando agora isso. Mas é um filme chamado Você Nem Imagina, The Half of It, em inglês, que faz mais sentido com a história, mas que conta a história da Ellie, que ela redações, né, pra ganhar um dinheirinho extra lá na escola, e tem um menino que quer conquistar uma garota. E aí pede pra começar a escrever cartas pra ela. Só que o problema a Ellie também gosta dessa menina. Então, ao mesmo tempo que eles criam essa amizade, também tem esse meio segredo no meio de que eles gostam da mesma pessoa. E, nossa, é muito legal, assim. Tem uma linguagem diferente, geralmente, do que você vê dessas comédias românticas genéricas que a Netflix anda fazendo. E é muito fofo e também, eu acho que também entra na categoria de filmes que me dão vontade de ser feliz. Que legal. Assim. E o último é um conto que é muito fácil de acessar. Se você procurar ele na internet, do jeito que eu vou falar aqui, vai aparecer, porque a USP publicou há um tempo, que chama A Última Pergunta, que é do Isaac Asimov, né, que é um escritor do século XX, que é basicamente o pai da ficção científica, assim, do século XX, a ver com robôs e inteligência artificial. E é um conto sobre que passa durante gerações, enquanto a humanidade vai evoluindo e mudando de planeta e viagem espacial e tal. Enquanto o pessoal tem a última pergunta, que nunca consegue ser respondida, até que né? De o que aconteceria uma vez que toda a energia do mundo acabasse. E é um conto, tem umas 10 páginas, é muito interessante, dá pra refletir bastante, discutir. Se você estiver preso com outras pessoas na sua casa, vocês podem todos ler e ficar discutindo a noite toda, que é muito interessante. Porra, que demais, que demais. Eu tô agora numa fase de tô lendo essas coisas, assim, de ficar refletindo, então já vou colocar aqui também na minha lista. Muito bom. Deixa eu só incrementar, tem um podcast com A Última Pergunta. A leitura do texto é o Podema do Mundo Podcast, tem, pelo menos achei aqui. É, verdade. A pessoa leu o conto, transformou em podcast. Bem legal. Inclusive, ótima ideia. Vou anotar mentalmente ela aqui. Muito bom, muito bom. Domênica, e você? O que você trouxe pra gente nesse seu retorno aqui ao Podcast Cinemação 2020? Estamos ansiosos por suas dicas. Então vamos lá, peguem papel e caneta e vem com a tia. Eu acho que aqui todo mundo já foi indicado mais de uma vez para assistir Community, né, que já estava na Amazon Prime e agora chegou na Netflix. Essa série é muito legal, principalmente para quem gosta de audiovisual, porque cada episódio ele apresenta uma narrativa diferente, uma forma de direção diferente, um tratamento de arte diferente. Ele navega por gêneros, né, do audiovisual, ele faz referências maravilhosas. Enfim, assistam Community, a internet tá aí falando sobre isso, existe um elenco maravilhoso, deem uma chance porque vale muito a pena, e sem falar que são episódios de 20 minutos, o que facilita bastante a vida. De repente você começa e a hora que você vê, você fala, eu não quero mais assistir porque isso tá roubando toda a minha energia vital, e você está lá, chegando na 6ª temporada, em posição fetal, chorando, eu quero mais. Mas é uma comédia, né, Dô? É uma série de comédia. Ela se passa numa escola comunitária, que é uma forma de faculdades nos Estados Unidos que ela é bastante parecida com o que a gente tem aqui no Brasil de faculdades privadas, assim, somente pessoas que
entre aspas, fracassaram na vida, chegam até lá. E ela começa com a chegada do Jeff Winger, que é um advogado que ele não poderia ser advogado porque ele não se formou em nenhuma faculdade. Então ele tá indo pra lá pra conseguir o diploma. E ele acaba fazendo amizade com um autista, que ele é quem faz o olhar, né, narrativo da série. Então os episódios são contados pelo olhar dele, do Abed. Então é uma série muito legal, mas o que me chama muita atenção nela é essa questão do audiovisual, sabe? É uma coisa a mais pra quem gosta de cinema, né? Que é o público aqui que a gente tá falando no Cinemação. A minha segunda indicação, uma indicação bastante pessoal, ela é uma série também, ela fica disponível na Fox Play, ou também existem algumas temporadas que estão na Amazon Prime, que é a This Is Us. Eu acho que eu já recomendei isso daqui aqui, porque eu já recomendei This Is Us em todos os lugares que eu já passei. Então, se eu estiver recomendando a minha recomendação, gente, desculpa, mas vocês assistam um revival de qualquer coisa, vocês aguentam essa também, porque vale a pena. This Is Us é uma série que acabou agora, acho que há uns 2 meses atrás, mais ou menos, a 4ª temporada, e ela tá cada vez melhor. Eu acho que na 3ª temporada deu uma desvirtuada do propósito, mas na 4ª eles se recuperaram. E eu gosto muito dela, eu acho que ela tem muito a ver com o que a gente conversou hoje, porque ela é uma série de personagens, e ela é uma série muito de jornadas individuais, que são ali também, né, se envolve num coletivo familiar, mas que mostra muito essa linha de fluidez da vida. Como que pequenas ações que a gente faz, quando a gente faz com dedicação, acaba influenciando a vida das pessoas, e lá na frente, aquilo pode ser decisivo para que alguém faça alguma coisa, né? Então, This Is Us é uma série maravilhosa, e sim, This Is Us é aquela série que você assiste, você chora, e chora, não porque ela é triste, né, não é isso, mas você se emociona com ela tem um poder artístico de conexão com a gente muito grande. E pra fechar, pra não tomar muito mais do nosso tempo, eu vou indicar um filme antigo e um livro. Legal. O filme antigo que eu vou indicar pra vocês, um filme chamado A Máquina do Tempo. A Máquina do Tempo, ela teve um revival agora em 2002. Já faz bastante tempo, 2002 inclusive. Eu achei muito engraçado agora em 2002. Agora em 2002, tipo ontem, né? 18 anos atrás. Faz um tempo. Faz um bom tempo. Mas A Máquina do Tempo é uma adaptação de um livro escrito pelo H.G. Wells, de mesmo nome. O original é de 1960. Antes disso, eu acho que ainda teve mais uma adaptação, que deve ser da década de 30, lá nos primórdios do cinema. E A Máquina do Tempo, ela é uma obra de ficção científica que fala justamente sobre esse mito da construção da máquina do tempo e viagem no tempo. E por que eu tô recomendando? Porque a qualidade dessa obra de 1960 hoje é de encher os olhos. É magnífico tecnicamente, é magnífico o roteiro e principalmente o peso e a reflexão e a crítica que aquela obra traz quando ela coloca que esse homem do tempo saiu ali de quando muda do século XIX pro século XX, né, no dia 1º de janeiro, e ele vai viajando no tempo até ele chegar no ano 800.000 e blá blá blá. Então passa aí por toda a destruição do planeta várias vezes, a reconstrução da natureza, e aí ele chega em algum momento que sim, existe uma espécie humana de novo no planeta, e como que ela é organizada, como que aquelas pessoas vivem. Tem sim a sua suspensão de crença, óbvio que tem, não é mesmo? É por isso que é uma ficção, sim. Mas é uma obra muito, muito boa e que de verdade vocês devem assistir. E finalmente, para fechar, tem um livro que eu acho que foi um dos melhores livros que eu li na minha vida, e ler é uma coisa que eu faço bastante. Mas é um livro que eu indico para todo mundo quando eu tenho oportunidade, que tem tudo a ver com o que a gente tá falando, e bastante com o que eu disse, que se chama O Inferno Somos Nós. Ele é um livro de um diálogo entre o historiador Leandro Carnal
e a monja zen budista, Monja Coen, onde ela vem com a teoria religiosa, né, baseada no zazen, no zen budismo, e o Leandro Carnal vem com a visão de historiador, então a visão da ciência, e os dois conversam sobre como nós saímos de uma sociedade que ela é construída na base da cultura de violência e podemos e devemos chegar a uma construção de cultura de paz. Ele é um livro curtinho, acho que não tem 200 páginas, é uma conversa, então ele é muito fluido, mas ele tem tanta coisa naquele livro e eles conseguem colocar todo um contexto de filosofia, ética, moral e tudo mais com um peso tão possível da gente fazer e que entra muito nessa questão do que a gente falou que bastante, que é a questão de escolha, da consciência de quem nós somos e de como nós nos manifestamos, como que nós entendemos, né, as nossas emoções, os nossos bonequinhos lá na sala de comando divertidamente. Sim. Então, se vocês tiverem oportunidade, comprem o livro O Inferno Somos Nós e leiam esse livro, porque ele é muito, muito bom mesmo. Então, façam isso e fiquem em casa, por favor, se vocês puderem. Cara, demais, demais. Lembrando, então, né, tudo que está sendo indicado aqui, links estarão no post. Então, se você não pegou alguma coisa e tal, vai no post aqui desse podcast, os links vão estar lá, é só você clicar, você vai ver do que se trata. E aí, Dan, vamos fechar Plano Detalhe? Vou fechar hoje com 2 filmes que são temáticos, tem a ver com tudo que a gente falou hoje no episódio. 2 trazem algo de positivo e esperançoso e tudo mais. O primeiro está disponível no Telecine, né? Que até a Marina lembrou bem, até o Telecine está fazendo público com várias pessoas, inclusive com a gente. Ficamos muito felizes. E eu vi O Tradutor, que é um filme com o Rodrigo Santoro, que é um filme muito, muito interessante, bonito de se ver. O Rodrigo Santoro basicamente faz o papel de um professor de literatura russa na Universidade de Havana, né, em Cuba. A história toda se passa em Cuba. E é justamente no período, um pouquinho depois, né, enfim, do acidente de Chernobyl. E o que aconteceu? É uma história real, né, baseada em fatos, coisas que realmente aconteceram. Basicamente, esse cara que simplesmente dava aula de russo e falava russo na Universidade de Havana, ele é tirado da universidade, levado para um hospital para trabalhar como tradutor, né, tradutor-intérprete das crianças, e no caso tem várias pessoas, mas ele vai para a aula infantil, das crianças que foram afetadas pelo acidente de Chernobyl e que estão com, né, tumores, cânceres e coisas assim. E aí ele tem toda uma transformação, né, do tipo, no começo ele fica completamente incomodado e depois ele vai se descobrindo, né, e conseguindo enfrentar essa nova dificuldade, né, de ter que traduzir e conviver com crianças que estão com câncer, se tratando lá no hospital de Cuba e que vieram da Rússia, tipo, Rússia não, né, a União Soviética, né, mandou para Cuba para eles se tratarem e tudo mais. E além de tudo isso, ele mostra muito da cultura cubana e algumas coisas do país que infelizmente muita gente ainda tem muito, muito desconhecimento, né? Existe uma ignorância muito grande sobre Cuba. Então é um filme que vale muito a pena, que é muito, muito bonito, né? Tem uma transformação muito bonita do personagem. E Rodrigo Santoro manda bem pra caramba, né? Como sempre. E o segundo é um filme da Pixar que acabou de chegar lá no Amazon Prime, né? No Prime Video, que é o Dois Irmãos. Dois Irmãos, uma jornada fantástica. Eu tava no cinema há pouco tempo, já chegou no streaming, e é impressionante. Eu imaginava que era bom, eu querendo ver e não consegui ver no cinema, e assim, eu achei espetacular. Tem muito a ver com o que a gente discutiu hoje aqui no podcast, porque, enfim, ele basicamente fala sobre a perda do pai, né? O menino que tem a chance de rever o pai, mesmo sem nunca ter conhecido, por conta de uma magia, né? Eles são elfos, é todo um mundo diferente, que a Pixar sempre tem essa criatividade toda. E aí nessa jornada que esses dois irmãos fazem para tentar encontrar uma forma de efetivar essa magia e ver o pai por um dia, né, e tal, eles vão aprendendo umas coisas bem legais, e o filme fala muito sobre isso, né, sobre a perda de alguém e tal, e de lidar com isso e tal. Achei ele lindo, assim, muito, muito mais bonito e mais emocionante do que eu imaginava. Enfim, tem uma cena muito, muito legal, assim, a solução como eles encontram pra contar a história, assim, sabe, assim, o filme não te trair, ele não trai o que ele te promete, né, pro espectador, mas ao mesmo tempo não ser o óbvio, né, o que a gente imagina e tal. É muito, muito legal mesmo, assim, um filmaço, assim, um filme lindo, lindo, lindo.
Chegando aqui no final do podcast Cinemação 366, falamos aqui, né, sobre humanidade, falamos sobre arte, falamos sobre filmes que aquecem nossos corações, e a gente teve esse papo aqui muito bacana junto com a Marina e com a Domênica, que vieram aqui, né, estragaram suas noites de sono para estar aqui com a gente, e a gente é muito feliz com isso. Então eu queria agradecer aqui, Domênica, obrigado pela sua presença aqui com a gente mais uma vez, e deixa aí, né, todos os suas redes sociais, podcasts e tal, pra galera ir lá e acompanhar ainda seu trabalho. Nossa, Rafa, Dani, cara, obrigado pelo convite de novo. Eu sempre fico muito feliz aqui quando eu participo do Cinemação. Obrigada mesmo. Legal. E todas as vezes que vocês me chamarem, eu vou participar, porque é um ambiente muito acolhedor na podosfera. Eu acho um projeto muito legal, gosto muito de vocês. Então, por favor, me chamem mais vezes antes da pandemia acabar, tá bom? Pode deixar. E gostei do prazo. E assim, você percebe que ele pode ser longo, né? Talvez não tenha sido um tiro bem calculado, né? Marina, é um prazer te conhecer, viu? Eu sou fã de Harry Potter, sou fã do Potterist e tô tipo super... sabe? Então, obrigada pelo seu trabalho também. Acho que é muito importante enfatizar isso. É um prazer ter te conhecido. Espero que a gente se esbarre por essa podosfera maravilhosa mais vezes. E ouvintes, para vocês que quiserem me seguir nas redes sociais, lá no Twitter e lá no Instagram, vocês me encontram como @Domenica_Mendes. Eu sou super acessível. Algumas pessoas acham que eu sou super good vibes, né? Então, pois é. Essa pauta não foi... Eu não fui convidada à toa para essa pauta. É verdade. Existe o porquê. Mas fica aqui o meu lembrete para vocês conhecerem e curtirem, ouvirem o Perdidos na Estante. Ele tá agora com um arco muito legal, que são das obras do H.G. Wells, né? Como eu comentei, da Máquina do Tempo. Mas nós vamos trabalhar os 4 livros, os 4 principais livros do H.G. Wells que tiveram as suas adaptações. E o Perdidos na Estante, ele tem um formato semanal também, mas são episódios muito mais curtos, são episódios de normalmente 45 minutos por semana. No primeiro a gente fala sobre o livro, e no segundo a gente debate sobre as adaptações, num ambiente bastante seguro, sem discurso de ódio, com certeza contra o autoritarismo e contra o avanço do neofascismo, porque todos nós lá somos sim antifascistas e temos esse compromisso de comunicar e explicar e agregar para as pessoas. Então fica aqui o convite para você que gosta de ler e gosta, né, de adaptações, para conhecer o Perdidos na Estante e darem o feedback também depois. Vai lá, quando ouvir, comenta lá no site ou nas redes sociais do Leitor Cabuloso falando, vem do Cinemação! Aí eu vou ficar feliz porque eu sei de onde vocês vieram. Nós também vamos ficar felizes. Falando um pouquinho do podcast delas, né? Agora no mês de junho eu tenho muito orgulho, o grande privilégio de estar organizando uma campanha nova junto com a rede LGBT Podcasters, que se chamará Além do Arco-Íris. Ela segue o mesmo molde da campanha, o podcast delas, que vocês já conhecem do mês de março, mas agora no mês de junho, que é o mês da representatividade LGBT, você inscreve o seu podcast para convidar uma pessoa da comunidade LGBT para gravar com você sobre o tema que você quiser. Então você promove assim mais contatos e fortalece também as vozes e a mensagem dessas pessoas para a comunidade podosfera, que é uma coisa muito importante. Se vocês entrarem lá no Twitter ou no Instagram do podcast delas, vai ter lá postagem que vai redirecionar vocês lá para a rede LGBT Podcasters, porque o formulário dessa vez é por lá. Então vocês preencham lá, escreve o seu podcast, chama alguém da comunidade, baixa o kit de participante e convide, por favor, outras pessoas também para participar agora em junho e lançar seus episódios, para a campanha já começar assim com aquela cara de campanha coletiva de podcasts que a gente sabe que existe, porque vocês todos os anos são maravilhosos e fazem um trabalho incrível com a campanha O Podcast é Delas. Além disso, conheçam, né, a rede, o podcast é delas, no site, o podcastadelas.com.br. Hoje nós temos 11 podcasts apresentados e produzidos por mulheres, e provavelmente na semana que vem, até ali o dia 18, acredito, vai estar disponível também um produto novo dentro da rede,
que é um banco de dados com cadastro de perfis de mulheres que fazem podcast ou que querem fazer podcast, com vários filtros de pesquisa, como área de interesse, local, estado onde mora no Brasil, assuntos que gostaria de falar, foto, algumas mandaram um áudio também, para que vocês possam ter uma ferramenta facilitadora para encontrar essas mulheres, para convidar para os seus programas, para contratar para ser uma podcaster paga, para contratar para ser uma editora, enfim, vamos fortalecer essas mulheres agora também apresentando para vocês e lançando aqui também para vocês. Para você que é mulher e quer fazer um podcast, né, não se esqueça de se inscrever na oficina. Também vai ser a inscrição lá pelo site do Podcast Delas. Das inscrições eu vou selecionar 6 mulheres para esse curso de mais ou menos 2 meses aí, completamente free, sem pagar nada, feito com muito carinho, numa questão muito pessoal mesmo. Então eu vou pegar projeto por projeto e a gente vai fazer esse episódio sair da sua cabeça e você ter ferramentas e conhecimentos básicos, pelo menos, para lançar esses episódios. As inscrições vão ser entre o dia 20 de maio de 2020 até o dia 31 de maio de 2020. Então, fiquem atentos, ouçam o Estúdio 31 e mulheres se inscrevam porque vocês serão muito bem-vindas. Eu estou preparando esse curso, né, que é uma oficina prática também com bastante carinho, onde eu estou me esforçando para lidar com a necessidade que vocês têm. No mais é isso, eu faço muitas coisas, gente. Ah, não, demais, fantástico. A gente sempre fala aqui, né, que tem que ter essa iniciativa e tal. O trabalho que a Domênica faz é um trabalho impressionante. A gente percebe, né, no todo dia ali, trabalhando, insistindo e tal. Então, se a gente falou de resiliência, ó, a Domênica é um exemplo vivo disso, de uma pessoa que tá ali na podosfera fazendo e tá vendo os frutos disso, né? Tá vendo como isso tá dando resultado. Então, precisando, conte conosco. Obrigada, meninos. Obrigada mesmo. E queria agradecer aqui, né, a Marina, que tinha feito uma resolução para 2020 que era: vou lançar o podcast Potterishcast. Não era isso, Má? Ah, é? É ótimo. É ótimo que o Rafa tá criando projeção para as pessoas. É tipo, enfim. Você que está aí sem fazer nada ou fazendo alguma coisa, nós temos várias ideias de podcast para você. Exatamente. Aguarde. Não, porque eu acho que, o trabalho que vocês fazem no Potterish é um trabalho tão impressionante, esse fomento à cultura do Harry Potter e tal, que eu acho que, podcast, pra cair no podcast, ó, um tropecinho ali, vocês vão dar uma tropicada e vão cair. Então, Má, queria agradecer você aqui também, a presença mais uma vez aqui com a gente. Muito obrigado por doar seu tempo, vir aqui bater esse papo com a gente. E também deixa aí todas as redes sociais e tal, onde podem encontrar você. E, né, o dia que surgir o projeto de podcast aí, a gente também vai adorar anunciar aqui, viu? Eu também. Bom, muito obrigado pelo convite mais uma vez. É sempre um prazer estar aqui. Acho que é a 25ª vez que eu venho e é sempre ótimo. Nas minhas redes sociais é Marina Andere em todas as minhas pessoais, e do Potterish, acho que agora também é Potterish em todas. Acho que a gente conseguiu colocar Potterish em todas. Exato. Acho que o Instagram ainda não mudou, ainda é Potterish oficial, mas vai mudar em breve. Voltei a postar vídeo no YouTube, isso é bom. A gente também criou um TikTok, tô fazendo uns vídeos de humor de vez em quando. E eu tenho realmente muito interesse de fazer um podcast. A gente está fazendo vários projetos em relação a redes sociais para conseguir movimentar mais. Hoje, por exemplo, no Twitter, a gente teve uma conversa bem legal com seguidores sobre teorias. Realmente engajar as pessoas cada vez mais. E o podcast é algo que me interessa muito, é só questão de tempo. Assim, se o Potterish é um projeto completamente voluntário, né? Então não é tão fácil, mas eu tenho muito interesse. Posso ou não posso estar me inscrevendo aí num certo projeto aí para poder criar podcast, fazer, não sei, fica no ar. Posso ou não posso chamar publicamente cobrando uma certa inscrição, não é mesmo? Então tá. Exato. Posso ou não posso. Mas realmente é isso, assim.
E também eu acho que uma coisa legal é isso, todas as pessoas que curtem o Potterish, as redes estão sempre abertas, qualquer tipo de sugestão de temas que vocês querem, que as pessoas quiserem conversar, inclusive até se quiserem participar junto, fazer uma live sobre alguma coisa e tal, a gente tá sempre aberto, porque a gente quer mais mesmo é trazer esse conteúdo do mundo bruxo para as pessoas da melhor forma possível. Que legal, que legal. Não, eu falei brincando, obviamente, né, do podcast, mas, pô... Mas, pô, fica aquele desejinho, né, e tal. E eu sei que tem uma pessoa aqui da equipe do Cinemação que ficaria muito feliz com o podcast do Potterish, viu? Não vou dizer quem, mas é uma pessoa muito afeiçoada à obra de Harry Potter e tal, tá? É uma pessoa que é mais tem mais fama de gostar de Harry Potter do que realmente gosta de Harry Potter. Olha aí a polêmica, meninas, polêmicas. As pessoas acham que eu tenho, tipo, sei lá, a capa da invisibilidade aqui em casa. Eu não tenho nada disso. Eu só li os livros. É absurdo. Eu fui muito fã, mas eu adoro. Mas, tipo, o Rafa fala, parece que eu, sei lá, ando de óculos redondos. Nossa. Eu só queria que você soubesse, Daniel, que o fato de você saber que existe uma capa de invisibilidade já te deixa num lugar de privilégio, viu? Só isso. Ele não tem, mas eu tenho certeza que ele tem uma varinha, ele tem um vira-tempo, alguma coisa assim, porque isso até eu tenho. Não tem, mas eu tenho todos os livros em português e inglês e um ou dois em italiano, então... Isso é porque ele não gosta, tá? Ele só gosta mais ou menos, entendi. Exato. Só gosta mais ou menos, vocês estão vendo. Muito bem, obrigado novamente, meninas, foi demais, foi muito bom mesmo, adoramos ter vocês aqui. Dani, obrigado também pela sua presença. Eu que agradeço, muito obrigado, eu tava querendo muito falar sobre esse assunto, porque eu acho que é importante a gente levar, é nosso papel também levar essa positividade, fazer as pessoas refletirem e tudo mais. Também é uma forma de eu me sentir melhor, falar assim, o que eu estou fazendo para ajudar as pessoas? Estou fazendo podcasts para falar sobre coisas bonitas e falar sobre filmes bonitos. E é isso, para todo mundo que tá ouvindo, muito obrigado e até semana que vem. O podcast Cinemação 366 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.